Nós vamos iniciar a nossa live aqui. Nós estamos com o pastor Ailton, ele já está aqui conosco. Só alguns ajustes aqui para que a gente possa liberar para vocês. Aproveite esse momento aí para compartilhar essa live, para que as pessoas possam estar acompanhando também com a gente. A importância da autoridade dos pais, e nós temos entendido que hoje é necessário demais que os pais eles possam conduzir, cuidar da sua família, né? Então, enquanto os irmãos aí estão compartilhando, daqui a pouquinho o pastor Ailton entra com a gente aqui ao vivo, ok? Vamos dando feedback aí de como está o som, como é que está a imagem. Está tudo bem? A gente colocou um trechinho do nosso primeiro culto, né? Primeiro culto que nós tivemos totalmente online, né? E foi um tempo assim muito precioso. E domingo agora, 8, nós já, se Deus quiser, iremos retornar com os nossos cultos presenciais, com os devidos cuidados, naturalmente, mas já estamos com grandes expectativas, né? Sem dúvida. Muito bem. Nós vamos orar nesse momento, já vamos chamar aqui o pastor Ailton para estar aqui conosco. Deixa eu clicar aqui. É o homem aí. Olá, pastorzão, tudo bem? Prazer falar com o senhor, uma honra. Prazer, pastor Ailton, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bacana. Continuamos aqui em Salgueiro, quente e eu continuo gordo, mas estamos firmes e Eita, fortes. rapaz. Esse homem é um homem de Deus, não? Pastor, eu tenho abençoado demais o meu ministério, tem sido muito bom caminhar com ele. Ele é uma pessoa que, sempre que a gente precisa, ele está sempre à disposição. E não houve um momento sequer que o pastor dissesse, não, eu não vou poder, eu colocasse alguma dificuldade. Ele sempre é uma pessoa muito disponível, né? Então, é motivo da gente louvar e glorificar a Deus demais, né? Por sua vida, viu, pastor? Da Primeira Igreja Batista, não tenha dúvida que te ama, viu? Toda vez que você vem aqui na igreja, faz uma live, eu tenho que fazer um tratamento aqui, porque são muitos elogios e eu tenho que segurar muito, assim, para permanecer humilde. Mas brincadeira, pastor, você é muito querido aqui por a gente, e sempre que a gente fala, o pessoal realmente engaja e está sempre com a gente. Eu quero muito agradecer à Segunda Igreja Batista, que nos proporciona essa possibilidade também, né, de estar aqui permitindo a presença do seu pastor. Amém. E sem dúvida, uma honra, viu, pastor? Então, Uma honra, pastor, pastorzão, prazer é meu. eu vou falar aqui algumas coisas, mas você depois pode ficar muito à vontade, né? Antes da gente fazer a apresentação, para algumas pessoas que talvez não conheçam, nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que direcione, conduza todas as coisas aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida do pastor Ailton, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pelo teu amor, te agradecer, ó Pai, por essa rica e belíssima oportunidade que o Senhor está nos dando de crescer, de aprender no Senhor. Que essa noite seja uma noite, ó Pai, de fortalecimento das famílias, através especialmente, meu Deus, dos princípios da tua palavra. Obrigado por tudo. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Eu quero lembrar os irmãos que as perguntas que vocês tiverem, vocês vão estar nos enviando, né, na nossa página aqui do YouTube. E o pastor Ailton, ele vai iniciar falando um pouco sobre esse tema, né, a importância da autoridade dos pais, especialmente hoje que tem sido, posso até dizer assim, uma necessidade urgente, né? Os pais realmente eles assumam a autoridade da sua casa, dos seus filhos, especialmente. Pastor, para quem não conhece, ele é pastor na Segunda Igreja Batista em Salgueiro, tem formação em psicologia, também é professor universitário, professor do IEFS, realmente tem sido assim um tempo muito precioso caminhar e aprender demais com ele, né? Ailton, além disso, o maior título de Ailton, eu posso dizer para você, ele é servo de Deus, é um homem que ama o Senhor, que ama a obra do Senhor, que realmente se dedica, ele e a sua família, né? Um abraço para sua esposa, para sua filhinha também, meu pastor. Nos sentimos muito honrados, viu? Seja bem-vindo. Amém, pastor Mauro, irmãos da Primeira Igreja Batista de Serra Talhada.
Eu quero devolver as palavras generosas ao pastor Mauro. O senhor é meu discipulador, esqueceu de dizer que eu sou seu discípulo, não é? É Com muita verdade. honra, com muita alegria. Há um problema sério, quando o pastor Mauro vem aqui para a igreja, irmão, a igreja lota para ouvir pastor Mauro. Ele fica falando essas coisas, mas é interessante, quando eu... Irmão, tem Tadel, tem um número pequeno, mas quando ele vem, lota, aí ele fica falando essas coisas. Mas, queridos, nós vamos falar de um tema tão importante quanto este, que é falar justamente sobre a importância da autoridade dos pais. Para isso, eu queria ler 3 textos bíblicos bem rapidamente. O texto está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, a Bíblia é completa. Se a Bíblia fala, é melhor obedecer. A Bíblia é perfeita, irmãos. É palavra de Deus. Versículo 24 de Provérbios 13 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece o seu filho, cria problemas. Mas o que o ama cedo, ou seja, ainda pequeno, o disciplina. É isso que a Bíblia está dizendo. Provérbios 29, 15. Você avança apenas um pouquinho. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Parece contraditório, né? Mas a vara e a disciplina dão sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas aqui o texto está dizendo que a vara e a disciplina dão sabedoria. Então parece que a punição tem um papel de ensino muito importante. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ou seja, mãe e pai que não quer ser envergonhado pelos seus filhos, então é bom ter cuidado e atentar para a palavra de Deus. Vara e disciplina para dar sabedoria e livrar os pais da vergonha. Agora, Hebreus no capítulo 12, no versículo 11, tem um dos textos assim lapidares. Livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11. Olha o que a Bíblia diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vou repetir. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Então, no momento da disciplina, no momento da correção, não há motivo de alegria. A criança não vai gostar. O filho não vai gostar. Pode ser um adolescente ou pode ser até um filho mais velho, não importa. No momento, não parece ter nada de alegria. Mas olha o que a Bíblia diz: mais motivo de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ou seja, aquela correção e aquela disciplina, ela produz, cria no sujeito aquilo que Deus deseja de nós, sermos pessoas pacíficas, pacificadores, aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas pacíficas, nós precisamos entender a importância da correção. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar, pastor Mauro, e amigos que estão nos ouvindo, é que nós, toda criança, todo filho tem uma necessidade intrínseca. O Freud, que é um teórico muito importante do século XIX, ele falava sobre a animalidade que há em nós. Nós somos animais, apenas racionais, mas somos animais. Nós temos uma animalidade. Crie um ser humano sem limites e você cria um animal feroz. Então, nós, como seres humanos, nós temos dentro de nós as nossas próprias animalidades, as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades. Nós também, como seres humanos, como filhos, como crianças, temos necessidade de termos segurança. E nós não encontramos segurança em pais frágeis e moles. Além disso, nós estamos numa cultura, porque se no passado nós tínhamos um excesso de autoritarismo. Então, os nossos avós, por exemplo, os filhos sequer poderiam dar uma opinião. Mesmo depois de adultos, sequer poderiam expressar qualquer tipo de crítica. Os pais exerciam mais do que a autoridade, exerciam um autoritarismo. Mas a nossa geração, especialmente a geração dos nossos filhos,
vive um momento exatamente do excesso da permissividade. Ou seja, os pais que passaram de uma posição de autoritarismo exacerbado passaram a ser reféns dos próprios filhos, não é? Porque nós vivemos num momento da nossa cultura da crítica, a crítica pela crítica, o desconstrucionismo, negar tudo que existe, negar todas as regras, negar todos os valores, questionar. Nós vivemos uma época cultural em que se nega todos os valores judaicos cristãos, entre eles a autoridade dos filhos, a autoridade dos pais sobre os filhos. Então, veja só, eu diria que os pais hoje têm excesso de psicologização. Você psicologiza tanto a vida que os pais deixam de fazer correção para fazer uma única coisa, ter medo dos filhos. Então, o filho está dando trabalho em casa, o pai diz, vamos levar esse menino no psicólogo. Não, tem que corrigir, tem que punir. Se o filho está dando trabalho regular e os pais não punem, quer que o profissional resolva, não vai resolver. O psicólogo não vai resolver aquilo que os pais se negam a resolver no seu ambiente de lá. Então, nós saímos de uma cultura passada dos nossos avós de excesso de autoritarismo e nós passamos agora para uma realidade de excesso de permissividade, onde os filhos viraram reis e rainhas, nobres do lar, e os pais viraram servos, os pais viraram refém. Então, esses pais estão amedrontados, esses pais têm excesso de permissividade, excesso de psicologização da vida, tem muita culpa, porque os pais são carregados. Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter feito aquilo? Será que eu errei quando mudei de escola? Não, pai, essa é uma decisão sua, cabe a você mudar. Se o filho gostou, se não gostou, ele vai ter que se adaptar, isso faz parte da vida. A menos que haja alguma coisa que justifique. Então, eu queria, de forma muito prática agora, entendendo que a palavra de Deus fala da importância da punição e da vara, entendendo que a palavra de Deus diz que a punição e a disciplina dão sabedoria à criança, mas a criança e o filho que não passam pela disciplina vão envergonhar a sua mãe e, consequentemente, o seu pai, entendendo que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que no momento da punição não tem motivo de alegria, mas depois ela produz frutos. Então, muitos pais, com pena do menininho, têm medo de fazer qualquer coisa. Então, eu queria então começar a falar algumas coisas bem práticas que talvez ajudem os pais que estão nos assistindo agora a lidarem com seus filhos. E a primeira coisa que eu queria dizer, e por favor, você não esqueça disso. Você tem que lembrar de toda essa fala minha. Se você lembrar dessas duas coisas, eu já vou ficar feliz. Amor e punição. Você precisa amar o seu filho, mas você também precisa punir seu filho. Se você apenas amar o seu filho, vai acontecer uma coisa muito ruim. Ele provavelmente achará que você é um bobo. Ele provavelmente achará que você é alguém que não tem nenhuma autoridade. E a criança, ela tem necessidade de ter figuras de autoridade, porque a sociedade exercerá autoridade nos mais diferentes níveis sobre a vida dela. Quando o pai e uma mãe exercem autoridade sobre um filho, ele está ensinando a esse filho a lidar com a vida. Ele está ensinando a esse filho que a sociedade tem regras. Então, você precisa amar e punir. Você não pode somente punir. E você também não pode somente amar. Essas duas coisas andam juntos. São duas asas de um avião. São duas asas de um pássaro. Uma não funciona sem a outra. Então, você ama. O amor faz com que ele se aproxime. O amor faz com que ele lhe respeite. O amor faz com que ele se sinta parte. O amor faz com que ele venha aderir a esta família. O amor e o afeto fazem com que ele se sinta gente. E a punição faz com que ele entenda que ele não pode fazer tudo e que ele tem obrigações com essa família e que essa família lhe cobra um preço por aquilo que oferece a ela. Então, ame seu filho e puna o seu filho. Infelizmente, tem pai que apenas pune. E aí, se você apenas punir, você vai ter rebeldia. Rebeldia. Me perdoe falar, mas eu sou de uma família de militares e sou religioso. Sabe, às vezes, quem são os filhos mais complicados? Os filhos mais complicados são dos militares e dos religiosos. Mas nem todo militar e todo religioso. Porque, às vezes, eles são... não nem todos, é claro, são excessivamente rigorosos. Pais excessivamente rigorosos e punitivos, eles não acertam quando eles apenas punem.
Então você tem que amar e você tem que punir. Se você só punir, seu filho vai se revoltar contra você. Se você só lhe amar, seu filho não vai lhe respeitar. Então o seu filho tem que aprender a lhe respeitar. Ele tem que aprender que tem limites. Então tem pais que não querem punir seus filhos, porque eles querem dar para os filhos tudo aquilo que não tiverem, e ficam dando tudo, mas eles não dão a coisa mais importante que os pais deles mesmos deram para eles, que foi limites. Toda criança precisa entender sobre a importância dos limites, porque na sociedade, na escola, ela vai ter limites, na rua ela vai ter limites, ela não pode roubar, ela tem uma série de regras, e isso começa em casa. Pais que não corrigem seus filhos não servem nem para ser amado pelos filhos. Então, todas as vezes que eu vejo um filho que chamando o pai de bobo, meu pai é um idiota, meu pai não vale nada, não sabe de nada, todas as vezes que eu vejo isso, eu sempre tenho a mesma conclusão e geralmente é exatamente assim que acontece. Os pais, os filhos que não amam seus pais são filho bobo que não punem. Mas todas as vezes que eu vejo um filho muito apaixonado pelo seu pai e pela sua mãe, é interessante. Às vezes eu vou nas igrejas e faço a pergunta: quem aqui teve um pai muito duro? Quem teve aqui um pai muito rígido? Aí todo mundo levanta a mão. E quem aqui ama muito seus pais? As mesmas pessoas que tiveram pais duros levantam a mão. Porque veja só, querido, pai e mãe que não punem, nem para ser amado servem. Pai e mãe que não impõem respeito, filho não ama um pai a quem não respeita. O filho primeiro aprende a respeitar e depois ele aprende a amar. Amar é algo muito sofisticado para uma criança. Primeiro ela aprende a respeitar e através do afeto ela vai desenvolvendo e aprendendo o que é amor. Então, pai que quer dar tudo, pai que não pune nem para ser amado serve, e é bem pregado, porque não obedece o que a Escritura está dizendo. Então, acorde para isso. Então, perceba. Além disso, eu queria dizer para você uma coisa: não sinta culpa. Então, muitas mães, por exemplo, e muitos pais que passam muito tempo fora, eles não querem punir seus filhos, não querem corrigir os erros dos filhos, porque eles dizem assim: eu já passo o dia fora, aí eu vou chegar em casa e vou punir? Você passa o dia fora para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar a escola do seu filho, para comprar roupa para o seu filho, para dar comida para o seu filho, para dar exemplo para o seu filho, para passear com ele no final de semana, para passear nas férias, e você vai punir, porque você não está passando o dia fora de casa porque você quer ou porque você está passeando. Não. Agora, você precisa dosar o momento certo. Você não pode tornar todo momento que seu filho está ao seu lado um momento de punição. Então, você não pode punir se você não, mesmo daquele pouco tempo que você tem, se você não der tempo de qualidade. Então, toda criança precisa de um pai e uma mãe presente. E tem pai que mora em outra cidade que é mais presente do que pai que mora na mesma casa. Então, eu posso morar na mesma casa, passar o dia com meu filho e ser ausente porque passo o dia no celular, ou eu posso até morar em outra cidade porque eu trabalho em outra cidade e ser mais presente do que se eu estivesse dentro de casa. A presença tem a ver com tempo de qualidade. Então, não sinta culpa. Eu também sou pai, eu tenho uma filha de 8 anos, e não é fácil punir, mas é necessário punir para o bem dela. Então, eu queria dar, assim, algumas dicas muito claras. Então, não sinta culpa, ame e puna seus filhos, as duas coisas têm que andar juntos, e para isso você precisa de mais uma coisa: regras claras, normas claras. Muitos pais têm regras aleatórias, e aí se enfurecem aleatoriamente. Uma criança, ela não tem a percepção que um adulto tem. Então, ela precisa saber o que ela pode e o que ela não pode. Se ela fizer isso, ela vai ser punida. Se ela fizer isso, ela vai ser recompensada. Então, tenha regras claras. Não crie regra toda hora. Não deixe que a criança tenha discernimento. Que ela interprete. Não. Tenha regras claras. Olha, filho, aqui no sofá você não pode subir estando com seu sapato. Estou dizendo uma coisa clara. Então, tenha regras claras. Não pode falar palavrão dentro de casa. Tem que tratar pai e mãe direito, com respeito. Você não pode gritar e nem bater no seu irmão. Então, você diga e repita. Então, tenha regras claras. Então, tem pais que não dizem quais são as regras e punem os seus filhos, e seus filhos não sabem pelo que estão sendo punidos. Então, por isso que pessoas emocionalmente abaladas são um problema.
Porque elas estão com raiva, muitas vezes estão frustradas, brigou com o marido ou brigou com a esposa, e aí desconta nos filhos, e os filhos nem sabem por que estão sendo punidos. Isso vai gerar apenas rebeldia, isso vai gerar apenas revolta no coração do seu filho. Então, estabeleça limites claros, diga até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Então, isso é algo importante. Use o tom certo. Muitos pais, na hora de punir, eles falam com o filho gritando. Seu filho, para você punir, você não precisa gritar, nem precisa humilhar seu filho. Então, você pode chamar o seu filho e dizer, filho, eu tinha dito para você que você não pode subir no sofá com os sapatos. Você subiu, eu repeti para você, mandei você parar, disse que é a punição que eu ia lhe aplicar, então agora eu estou aplicando porque você desobedeceu a seu pai, desobedeceu a sua mãe. Olha, você impôs as regras, você repetiu a regra, depois você chamou ele, explicou por que você vai punir, depois você pune. Então ele está sabendo por que ele está sendo punido. Ele está sabendo que se ele fizer novamente, ele vai ser punido novamente. Olhe nos olhos do seu filho, olhe e diga para ele claramente por que você está fazendo. Ao invés de ficar gritando lá da cozinha desesperado, porque aquilo gera muito mais um desconforto. Cuidado com as palavras. As palavras ferem muito mais do que ações, muitas vezes. Cuidado com aquilo que você fala. Muitos pais, na hora da raiva, falam coisas que os filhos guardam pelo resto da vida. Eu sei que tem pessoas nos assistindo aqui que às vezes ouviram uma palavra de um pai, de uma mãe, de um tio ou de um familiar e guardaram e aquilo se tornou uma raiz de amargura. Primeiro, perdoe, mas não repita isso com o seu filho. Então, tem mãe que diz assim, desde que eu tive esses meninos, eu só tive problema. Olha, está dizendo que os filhos são maldição na vida dela. E não deveria falar. Olha, se eu pensasse melhor, eu nunca tinha tido vocês. O que é que está dizendo? Eu não gostaria que vocês tivessem nascido. A criança pode interpretar assim. E isso é danoso para a mente da criança. Então, é melhor você chamar e punir de forma objetiva do que você ficar falando um monte de coisa que traz maldição e destruição para a mente desta criança. Uma outra coisa, seja coerente. Um pai não pode exigir que o filho seja honesto se o pai não é honesto. Uma mãe não pode exigir para o filho que o filho não minta se a mãe anda mentindo. Então, não sei se vocês já ouviram aquela história que a mãe chega para o filho e diz, filho, vê se pai já está chegando, vê se pai está vindo aqui para o quarto que eu vou tirar um dinheiro na carteira dele. Aí corre para tirar um dinheiro na carteira e bota o filho para ficar vigiando se o pai não está vindo. O que é que essa mãe está ensinando? O filho a roubar e está tornando o filho cúmplice. Depois essa mãe quer que o filho seja honesto e não roube. Olha, ela mesma treinou. Mas pode ser o pai também. O pai que é pego numa situação errada e ele agora quer que o filho encubra a situação errada. Está sendo incoerente. Então, nós devemos ser o que nós devemos ser o que queremos ver em nossos filhos. Aquilo que eu quero ver no meu filho, eu devo ser. Então, eu devo servir para ele como um espelho, como uma referência. Eu não sei se você tem um caso assim, mas, por exemplo, sabe aquelas pessoas mais idosas que nós temos respeito apenas pela presença delas? Você já viu, por exemplo, uma pessoa assim que às vezes tem um linguajar muito sujo, um linguajar assim de falar muitos palavrões, mas quando chega aquela pessoa que ela respeita, sem ninguém precisar falar nada, ela se cala e não fala mais nenhum palavrão, não toca em determinados assuntos, sem aquela pessoa sequer pedir. Aquilo foi adquirido ao longo do tempo, através da coerência. Aquela pessoa provavelmente falou e às vezes nem falou, mas deu exemplo. Então, nós devemos ser exemplo. Tem uma frase que diz assim, as suas ações ecoam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. As suas ações ecoam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Numa outra coisa eu queria que você fosse pegando esses pontos, que eles são importantes. Cumpra o que você prometeu. Se você chamou o seu filho, se você disse para o seu filho que se ele desobedecer você, bater no irmãozinho dele, ele vai ficar 5 horas, 6 horas sem celular, não é? Estou dando um exemplo assim. Cumpra. Cuide em cumprir. Toda vez que você promete punir e você não pune, você está ensinando para o seu filho que ele pode transgredir as regras. Então, a dica é, cumpra o que você prometeu. Então, seja coerente, tenha bom senso, mas se você prometeu uma punição, se seu filho desobedeceu, ele está questionando a sua autoridade. Ele tem que ser punido para ele saber que ele não pode fazer o que ele quer. E não caia na chantagem. Muitas crianças chantageiam os seus pais.
E os pais caem na chantagem dos filhos, no emocionalismo dos filhos. Então, não pode ter medo. Cumpra as consequências que você prometeu que aplicaria. Queria dizer uma outra coisa. Sempre que estiver punindo, lembre-se de explicar os motivos daquela punição. Queria também dizer que há uma diferença grande entre autoridade e autoritarismo. Então, perceba, tem muitos pais que dizem assim, olha, o meu filho me respeita, mas o pai, quando fala, o filho faz xixi na roupa. Sabe aquela criança, quando o pai vai viajar, ele fica, graças a Deus que o pai viaja segunda-feira, hoje já é sexta, depois hoje já é sábado, hoje já é domingo, amanhã ele viajou, é uma festa em casa. Mas quando o pai chega, o pai vai chegar, já começa a ficar triste. Meu filho, quando eu falo, ele se treme todo, doutor. Não, pai. O seu filho não está sendo educado, ele não está aprendendo a lhe respeitar, ele está aprendendo a ter medo. Além de você estar destruindo a mente dele, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer questão de ir embora de casa, ele vai fazer questão de se afastar de você, porque você está associado a algo muito ruim. Então, há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A pessoa que tem autoritarismo, ela é exacerbada. Esse é aquele pai, aquela mãe covarde que pega o filho e espanca. Olha, isso é uma covardia. Como é que uma pessoa adulta que tem 80 quilos pega uma criança de 20 quilos e espanca? Se está com vontade de espancar alguém, você pare o carro da polícia e experimenta para ver o que acontece. Então, isso é covardia o nome disso, não é? Agora, perceba. Agora, você precisa punir seu filho. Se necessário, quando a fala e a punição não resolver, inclusive sim, fisicamente. Nós não podemos ter medo. Então, tem filho dentro de casa batendo nos pais e os pais com medo de dar uma palmada de um filho. Não, irmão, pare com isso. Que eu saiba, não existe no Brasil nenhuma pessoa que está preso por causa de uma palmada corretiva. Está preso porque espancou seu filho. E outra coisa, se eu tenho um filho que não obedece a absolutamente nada, um filho que está partindo para cima dos pais, prometendo bater nos pais, eles precisam aprender que a vida tem limites. Eu acho que nós não devemos ceder a isso, não devemos ter medo, não devemos ficar intimidados, porque amanhã quem sofrerá com os nossos filhos seremos nós. Tem uma senhora que eu conheço que já tem uma filha por volta de 20 anos. A filha é uma pessoa muito simples, tem um salário, uma pessoa ganha bem pouco. A filha diz que vai ter que dar R$1.000 esse mês. E exige, só falta bater na mãe. Aí a mãe finda cedendo. Sabe por quê? Isso começou lá embaixo. Isso começou quando a criança ainda era pequena. Por isso que a Bíblia diz que tem que disciplinar e punir desde cedo. Desde cedo. Uma outra dica que eu acho muito importante é o seguinte. A punição, o que importa não é a intensidade, mas a regularidade. O que faz a criança mudar. Então, tem pai, por exemplo, que ele é super negligente. Aí, de 2 em 2 anos, ele pega o filho e dá uma surra. E o filho não obedece. Sabe por quê? Porque o pai é um negligente. O filho provoca 100 vezes e 99 vezes ele deixa passar. E depois, um dia, se revolta, tem um descontrole emocional e vai lá e pune. Aquilo só vai gerar revolta. Importante é que você tenha regularidade. Todas as vezes, eu repito, todas as vezes, vou repetir, todas as vezes que seu filho agir de maneira errada, que você já tinha alertado que ele não poderia, você deve punir. A regularidade, a repetição de pequenas punições, ela é mais educativa do que a intensidade de uma grande punição. Você está ouvindo o que eu estou falando? A regularidade, ela é mais importante do que a intensidade. Vou dar um exemplo da sociedade. Me perdoe dizer isso, mas eu vou dar um exemplo que pode parecer pesado. Vamos lá, nós sabemos que as pessoas que mexem com o mundo do crime, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser presas ou vão sofrer um dano maior em suas próprias vidas, não é? Uma pessoa que começa a cometer crimes, e nós sabemos muitas vezes que essas pessoas são assassinadas pelo próprio mundo que elas estão metidas. Então, essa pessoa sabe desse risco. Mas ela assalta uma vez, assalta 2 vezes, assalta 3 vezes e ela não é punida. Então, mesmo ela sabendo que tem risco de morte, ela continua fazendo, porque não tem regularidade. Agora, se ela soubesse que toda vez que ela assalta, ela vai passar 6 meses presa, ela não assaltaria, mesmo a punição sendo menor. Mesmo a punição de passar talvez 1 mês preso. Se toda vez que ela assaltasse, ela tivesse certeza que seria presa por 1 mês, é provável que ela não assaltasse.
porque a regularidade é mais importante do que a intensidade. Uma outra coisa, o castigo e a punição tem que ser imediato ao erro. Errou, punição. Errou, punição. De forma imediata. Uma outra coisa, tenha cuidado com sua raiva. A raiva faz você falar o que você não quer falar. E as palavras não voltam. Você não tem como engoli-las novamente. Então, tenha cuidado na hora da raiva. Se você tem um descontrole emocional, é melhor você punir quando chegar em casa, com calma, enfim. Mas é importante que seja imediato. Mas se você tiver com a raiva descontrolada, se tem um emocionalmente mais frágil, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Outra coisa, seja justo quando punir o seu filho. Seja justo. Tem pais que não são justos. Tem pais que são incoerentes. Então, tenha justiça. Seja proporcional. O filho errou a primeira vez, você já tinha alertado, dê um castigo menor. Se ele repete, você vai aumentando o castigo. O castigo é proporcional ao erro da criança, né? Então, tenha sabedoria naquilo que você está falando. Uma outra coisa é que não adianta nada você apenas punir se você não cuidar. Então, a punição é um ato de cuidado, a punição é um ato de amor, a punição é um ato de justiça, mas é um ato de generosidade. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus pune a todos os seus filhos que ele ama. Deus não puniria se nós não fôssemos filhos, se nós fôssemos bastardos, dando esse exemplo, né? Que o pai pune a seus filhos e não a quem não é seu filho. Então, Deus nos trata com disciplina e nós devemos tratar o nosso filho com disciplina. Quero dar uma última dica antes de partirmos para as perguntas. Uma última dica que eu acho que vale muito a pena. Tenha rituais na sua casa. Pastor, como assim? Rituais. Rituais de respeito, rituais de autoridade. Então, por exemplo, exigir que seu filho lhe trate de senhor. Eu estou dando exemplos, se você não acha legal, tudo bem. Mas eu estou dando exemplos que você pode utilizar aquilo que lhe for bom, aquilo que você achar conveniente. Exigir que seu filho lhe chame de senhor e senhora. Então, pai, você... Não, filho, você não. Eu sou seu pai, você vai me chamar de senhor. Eu sou sua mãe, você vai me chamar de senhora. Não é você, é senhor e é senhora. Mas, pastor, o senhor não acha uma bobagem? Não, acho uma bobagem, não. Uma criança precisa ser cercada de exemplos de respeitabilidade. Então, exigir que seu filho lhe chame de senhor e de senhora é uma forma de incutir na cabeça dele que ele está falando com pessoas diferentes. A criança, ela olha para a sociedade a partir daquilo que ela olha para você. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o maior psicanalista infantil de toda a história. O nome dele é Donald Winnicott. A minha tese de doutorado é sobre ele. Ele tem um livro muito interessante chamado Tudo Começa em Casa. O Winnicott era protestante. O Winnicott foi um pediatra e o Winnicott foi o maior psicanalista infantil da história. Tudo que existe de tratamento infantil parte de dois autores. Melanie Klein, que foi professora dele, e Donald Winnicott, que ele acho que se tornou melhor do que a sua própria professora. Ele era um gênio. Inclusive, tem umas frases muito interessantes dele. A pessoa que mais entende do filho não é o pediatra, é a própria mãe. Então, ele dizia o seguinte, que a pessoa que melhor compreende o filho não é o médico, é o próprio pai, é a própria mãe. No caso, ele dava muita ênfase à mãe. Então, escuta, tenha rituais. Que rituais? Chamados de senhor e senhora. Da bênção, por exemplo. A bênção é algo muito bonito. O que é a bênção? É quando o filho diz, pai, me abençoe. E o pai faz o quê? Abençoa seu filho. Não é o que a Bíblia diz que nós devemos abençoar, nós devemos amar, inclusive, nossos inimigos, mas é nosso filho. Então, dar a bênção é quando nós desejamos que o Senhor abençoe. Bença pai, bença mãe. Este é um ato extremamente bonito. Exigir que o filho peça, por favor, mãe, me dê água. Não, filho. Você é que tem que dizer, por favor. E é quando você entrega água, falta dizer o quê? Esquecer o quê? Obrigado. O filho tem que aprender. Isso é uma questão de gentileza, mas é também uma forma deles lembrarem que está se tratando de uma pessoa que ele deve honrar. Por isso que a Bíblia manda honrar pai e mãe. Exigir que o filho fale direito. Às vezes o filho quer cobrar alguma coisa e fala de maneira como falasse um colega. Mas não sei o quê, não sei o quê. Não, primeira coisa, fale baixo comigo. Eu sou seu pai e eu sou sua mãe. Fale direito, fale baixo, fale corretamente. Não ceda a nenhuma chantagem emocional. E ensine seu filho a pedir e não a exigir. Toda vez que seu filho exigir, eu quero que o senhor compre. Não, filho, aqui quem manda sou eu. Então, deixe claro quem manda.
Agora, você quer, então você peça, por favor, pai, por favor, tem como a senhora comprar, ou tem como o senhor comprar esse presente ou esse lanche para mim? Aí você pode dizer não. E se seu filho fizer birra, você diz, não vou dar por causa da birra. Essas coisas são muito simples, mas com isso está preparando o seu filho para ser um bom marido, está preparando ele para ser um bom cidadão, está preparando ele para ser gente. Tem muito pai mais preocupado que o filho se dê bem na vida. Então, minha esposa, a Zenildo, trabalhou no Colégio Batista Shepherd. É um colégio com mais de 100 anos no Rio de Janeiro, foi fundado por americanos. Mensalidade lá deve estar em torno de R$ 2.000 hoje. E ela foi coordenadora, inclusive, de segmento lá. E eu lembro algo muito interessante que ela falava. Às vezes o filho foi pego usando droga no banheiro. E lá, como é uma escola de gente muito, né, gente abastada, classe média alta, então lá tinha inspetores, lá tinham policiais que trabalhavam a paisana lá dentro, a viatura da polícia tinha uma parceria para ficar passando lá, porque era um lugar muito importante. E aí eu lembro que aí os inspetores paravam a professora, chamava as mães. As mães já desciam dos carros de luxo com a bolsa de lado, dizendo o que é que fizeram com o meu menino? Não, mas mãe, não, meu menino disse que não fez isso, vocês estão perseguindo o meu menino. Ora, dizendo, não, mãe, a senhora acha que a gente, por acaso, iria falar uma irresponsabilidade dessa, né? Estou dando um exemplo assim, né? Coisas que aconteciam. Eu falei o uso de droga, por exemplo, como que veio à mente, foi exemplo que veio, mas tinha muitos casos assim. E a mãe morrer defendendo, vou tirar o meu filho dessa escola, estão perseguindo meu filho. Ao invés de corrigir e de ser exemplo, aí tinha parado a professora, tinha parado todo mundo para resolver um problema com aquela criança rebelde. Essa mãe que não pune seu filho, no futuro vai ser punida pelo filho. Quem preserva lobo, sacrifica ovelha. Quem preserva lobo, sacrifica ovelha. Mas eu diria que tem muito pai e muita mãe que está criando um lobo dentro de casa, que está alimentando o lobo, e ele mesmo será a ovelha que será engolida. E em muitos casos é necessário para poder acordar. Muitos choros do futuro podem ser evitados com ações concretas no presente. Muitos choros do presente são consequência de omissões no passado. A nossa omissão sempre nos cobrará um preço. Então, pai e mãe que está assistindo, não se ofenda comigo, eu apenas estou falando aquilo que a Bíblia ensina, mas a sua omissão hoje vai lhe cobrar um preço muito alto amanhã. Eu tenho conversado e aconselhado pessoas muito bem-sucedidas, com muito dinheiro, mas pessoas que deram atenção a outras coisas e não deram atenção aos seus filhos. Pai e mãe, o seu maior patrimônio está dentro da sua casa, o seu maior patrimônio não está na sua empresa, seu maior patrimônio não está no banco. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Pense nisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. O pastor Mauro tinha falado comigo sobre umas perguntas, então eu creio que esse é o momento apropriado. Pastor Mauro, por gentileza, sinalize aí para que a gente possa fazer, então, as perguntas. Amém? Obrigado, queridos. Uma honra estar com vocês. Deus abençoe. Muito bem, queridos. Nós vamos agora entrar na parte das perguntas. Eu quero iniciar agora, pastor Ailton, com uma pergunta. Muitos pais, especialmente adolescentes, eles ficam meio perdidos, porque, de alguma maneira, em algum momento dessa caminhada, eles perderam o controle, né? Perderam a liderança ali da casa. Eu queria saber para o senhor, falar você, né, pastor, meu amigo, como podemos recuperar a autoridade dos pais quando os filhos já são adolescentes? Olha, eu diria que valeria muito a pena os pais entenderem pelo que os adolescentes passam. Tem um autor muito interessante chamado Erickson, e o Erickson fala o que acontece na adolescência. Todo adolescente ele está se descobrindo. Eu não sei se o pastor Mauro lembra, quando a gente, né, quase todo mundo aqui andou de bicicleta na infância, né? Quando a gente ganha uma bicicleta e não sabe andar de bicicleta e passa o dia em cima da bicicleta, não toma café, não almoça, não janta, cai, levanta, monta na bicicleta de novo, vira um vício. Então, o adolescente está descobrindo várias bicicletas em si. Então, deixa eu dar um exemplo. O adolescente está descobrindo, para o bem e às vezes para o mal, a sexualidade. Ele está descobrindo o sentido da vida. Ele está tendo que se preocupar com a profissão, sendo que ele nunca trabalhou. Ele tem que pensar em casamento, sendo que ele não sabe nem namorar.
ele está descobrindo funções no seu corpo, a voz do menino começa a engrossar, a menina começa a criar seios, pelos pubianos, quer dizer, há uma série de descobertas, ele está saindo da infância para uma fase adulta, a mãe chega e diz, você não é mais criança, mas quando não quer que ele faça uma coisa, diz, você ainda é uma criança, viu? Quer dizer, há uma mudança. Ana Freud, que é a filha de Freud, dizia que a adolescência é o período das tormentas. Além disso, pastor, uma das principais funções cognitivas da adolescência é o adolescente descobrir a sua própria identidade. O adolescente ele está descobrindo que ele é uma pessoa. Pela primeira vez, ele está elaborando suas primeiras ideias. Então, é natural, na adolescência, o filho se afastar dos pais. Vou repetir isso. O filho está construindo a sua própria identidade. Ele está se descobrindo uma pessoa. Ele está tendo que começar a pensar na sua profissão, pensar nas suas opções de vida, pensar nas escolhas. Ele começa a se deparar com o fenômeno da morte, do fim da vida, o sentido da vida. Então, por exemplo, a maior parte das doenças mentais surgem na adolescência. Elas dão sinais na adolescência, porque a adolescência é um período de tormentas. Por exemplo, o maior número de conversões geralmente acontece na adolescência. Eu me converti na minha adolescência. Adolescência ou início da vida jovem, mas boa parte de quem está assistindo aqui entregou a vida para Cristo na adolescência, porque é um período de decisões, é um período de escolhas, é um período que você está tomando decisões em sua vida. Então, é natural que o filho queira ser uma pessoa, queira expressar a sua opinião, queira se opor aos pais, expresse uma certa, assim, um certo pensamento, assim, uma certa vaidade com aquilo que ele está aprendendo, queira dizer que os pais, não deve dizer, queira dizer que os pais são atrasados, porque ele está se descobrindo. Então, isso acontece. Então, esse é o primeiro fenômeno. Mas isso não é desculpa para que o pai exerça autoridade. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você errou no passado, pastor, e aqui é algo muito importante, faça um acordo com o seu cônjuge. Então, um marido e uma esposa que não fazem acordo não vão conseguir educar, especialmente se for um adolescente. Então, perceba, o pai nunca deve tirar a autoridade da mãe e a mãe nunca deve tirar a autoridade do pai. Quando o pai passa por cima da ordem da mãe, está ensinando o filho a fazer a mesma coisa. Se ele for adolescente, é ainda pior. A mãe também. Outra coisa é o seguinte, muitos filhos, especialmente quando eles estão no final da infância, próximo dos 11 anos, na pré-adolescência e adolescência, eles passam a manipular os pais. Então, ele sabe, por exemplo, que só o pai deixa jogar bola, mas a mãe já disse que não pode ir. Ele fica na sala com tênis atrás do sofá. Quando a mãe vai no banheiro, ele pede ao pai para jogar bola. O pai deixa, ele pega o tênis e vai embora. Quando a mãe volta, os pais ficam discutindo e ele fica rindo, jogando bola dos pais. Então, você tem que entrar num acordo com o seu cônjuge e nunca tirar a autoridade. Tem pai, por exemplo, que diz assim, olha, doutor, mas o meu filho me obedece, não obedece à mãe dele. Querido pai, se seu filho não obedece à mãe e você sabe, e você não pune, fique tranquilo, o filho está treinando na mãe para depois treinar em você. Como ele não tem coragem de lhe enfrentar ainda, ele já enfrentou os irmãos, ele já enfrentou as tias, ele está enfrentando a mãe e ele está treinando em todos eles, é uma questão de tempo para ele lhe enfrentar. Então, puna. Se você sabe que seu filho não está obedecendo à mãe, é a obrigação dele obedecer à mãe. Porque se você deixa ele desobedecer à mãe, você está dizendo que um dia ele poderá lhe desobedecer. Então, a primeira coisa, os pais têm que entrar num acordo. Uma segunda coisa é, se tiverem errado no passado. Se tiver errado no passado, sente com o filho e diga, filho, nós erramos. Filho, nos perdoe, nós agimos desta maneira, mas isso está lhe fazendo mal. Mas nós queremos lhe comunicar que a partir de hoje vai ser deste jeito. E um segredo, não discuta. Diga como vai ser e acabou a história. Claro, não é que você não vai ouvir o seu filho se houver uma coisa lógica. Mas não entre na discussão nem no bate-boca. Filho, nós estamos lhe comunicando que nós no passado agimos assim, assim, assim e assim. Mas nós hoje entendemos que nós agimos de maneira errada. Então nós queremos lhe dizer que a partir de hoje vai ser assim. Se você quiser, vai ser assim. Se você não quiser, vai ser assim do mesmo jeito. Se você gostar, vai ser assim. E se você não gostar, vai ser assim. Agora, seja coerente, combine com seu cônjuge primeiro, veja se é prudente. Se você tem dúvida, se aconselhe com o pastor, com a esposa do pastor, procure um profissional para lhe orientar, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, o filho
não quer estudar, o filho não quer trabalhar, passa o dia na internet, passa de madrugada na internet até 3, 4 da manhã, jogando, fazendo, sabe lá Deus o quê, trancado dentro do quarto, não lava nem a própria cueca, não arruma a roupa, os tecidos, né, toalhas, deixa jogado, não arruma a própria sua cama, e os pais vão deixando, é porque já se acostumou. Não, desacostuma. O que acostumou, desacostuma. Basta que os pais determinem. Então, para você ter noção, pastor, eu conversei com uma senhora que me procurou, ela tem mais de 70 anos. E ela queria que eu ajudasse o filho dela a sair do mundo das drogas, né? Bebida e outras coisas mais. Aí, tudo bem. Isso aí, o filho tinha quase 50, em torno de 50 anos, e a mãe 70 e poucos anos. Já é uma senhorinha. Então, qual é o problema? É que o filho usava muita droga. Eu digo, certo. Agora, me diga uma coisa, mãe. Quem é que dá dinheiro para o seu filho comprar droga? Aí a mãe riu. Ha, ha, ha. Aí ficou sorrindo. Sabe quem dava dinheiro? A mãe, com 70 e poucos anos, sustentando a droga do filho e querendo que eu dê um jeito. É só essa mãe chegar e dizer, meu filho, eu não vou dar mais nenhum centavo. E acabou a história. Agora, lembre-se, toda vez que você muda uma cultura, antes de melhorar, piora. Quando você mudar o seu filho, se ele for adolescente, se ele for mais opositor, ele vai se rebelar, ele vai dar uma de brabo. Aumente a punição. Todas as vezes que ele ficar muito bravo e todas as vezes que ele resistir, aumente a punição. Então, filho, eu já lhe falei que você não pode falar palavrão, não pode bater no seu irmão. Todas as vezes que você fizer isso, você vai ficar sem celular por um dia. Não, é porque não sei o que, aí ele começa a ofender e não sei o que. Pronto, era um dia, mas agora são 2. E se você continuar, eu aumento. Pererei, parará, parará. Pronto, filho, são 3 dias. Pronto, filho, é uma semana. E cumpra uma semana. E cumpra. Na hora que ele entender que a coisa vai só piorar, outra coisa. Muitos pais chegam assim e dizem, doutor, o que é que eu faço? Porque o meu filho passa a noite na internet. Eu digo, proíba. Não, doutor, mas eu já proibi, mas ele mesmo assim fica na internet. Eu digo, quebre o computador. Vá lá, pega o computador e joga no chão. Pá! Aí quebre. Eu digo isso para assustar, para mostrar para os pais como eles são inertes. Como que você proíbe seu filho? Você paga a internet, você proíbe seu filho de ficar até 4 da manhã, porque no outro dia ele não acorda para ir para a escola e a única coisa que ele faz é ir, nem estudar, estuda. Ele só vai para a escola presencialmente porque fica dormindo na sala de aula. E o pai proíbe e não faz nada. Não tem um roteador, vai e arranca o roteador. Ah, mas se arrancar ele fica bravo. Deixa ele bravo. Quando ele ficar uma semana bravo, sem você dar nada, ele vai ficar mansinho, mansinho, mansinho. Então, tem que parar de moleza. Pai tem que deixar de ser frouxo. Agora, se quiser ser frouxo, seja e sofra. Destrua a sua vida e destrua a vida do seu filho. Se você quiser sofrer, não faça nada. Não fazer nada e não punir é destruir a sua vida e destruir a vida do seu filho. Se você gostar de sofrer e quiser desgraçar a vida do seu filho, é só ser inerte. Agora, se você quer obedecer o que a Bíblia diz, se você quer abençoar seu filho, se você quer dizer para ele que a vida tem um preço, então você precisa impor limites. Qual uma boa forma de estimular o filho a mudar? Não dê nada para ele. Fecha a torneira. Sabe o que é nada? Nada significa nada. Seu filho precisa de tênis, seu filho precisa de roupa, seu filho precisa de computador, seu filho precisa de internet, seu filho precisa de dinheiro para botar não sei o que no celular. Se ele não lhe obedece, claro que regras coerentes, não dê nada para ele, deixa ele sofrer. Quando ele começar a andar com chinelo, torando o botão, feito a gente andava na roça antigamente, ele vai começar a pensar 2 vezes se está valendo a pena. Mas quando ele entender que se ele jogar o lixo todos os dias fora, ele pode usar o computador. Olha, uma boa regra é o seguinte, seu filho estuda de manhã e na escola, ele vai para a escola de manhã e ele chega em casa, pega o celular e fica até 2 da madrugada. Você pode estabelecer um limite muito, muito, muito sensato. Olha, filha, a partir de hoje é o seguinte, quando você chegar da escola, primeiro você almoça, se você quiser, você pode dormir um pedaço, mas você tem obrigações em casa. Primeiro você vai jogar o lixo fora, depois você vai arrumar o seu quarto, depois você fizer isso, você vai estudar. E você vai ficar o tempo na internet, o tempo que você ficar estudando. Então, você quer ficar 3 horas na internet, você vai ficar 3 horas estudando antes. E primeiro você ganha o crédito para depois utilizar. O trabalho de papai é assim, papai primeiro trabalha e depois é que ganha o dinheiro no final do mês, depois de ter trabalhado. Então, na vida é assim, primeiro você ganha
para depois você usar. Então, primeiro você vai ganhar as horas da internet. Como é que você ganha as horas da internet? Estudando. Mas, mãe, eu não estou conseguindo. Abre o livro e fica olhando para o livro. Se você não quiser estudar, é problema seu. Mas se eu ver você lá, tá valendo. Ele quer ficar 3 horas na internet, fica 3 horas estudando. Entendeu? Ah, mas assim é muito chato. Então não vai ter internet nenhum, que fica mais chato ainda. Então são coisas simples. Agora não pode ter medo e não pode ceder à chantagem. E os dois têm que concordarem. E se ele já tiver adolescente e for muito raivoso, aumente a punição, que é para ele sentir que toda vez que ele questione e diz respeito, a coisa só piora. Pastor, me perdoe citar, mas eu preciso citar. Sabe o que está acontecendo? Deixa eu contar uma história que eu ouvi, que eu fiquei abismado. Um filho de família muito bacana, um filho queria um carro, um filho menor de idade queria um carro. E os pais não queriam dar um carro com o filho. Sabe o que o filho fazia? O filho pegava a irmã, que era mais velha do que ele, acho uns 2, 3 anos mais velha, só que a filha muito fragilizada, né? Descia o cacete na filha. A filha me contou que um dia, para o irmão parar de bater nela, ela teve de fingir de desmaiada. Ela apanhou tanto que para ela não apanhar mais, ela fingiu estar desmaiada para ele poder parar de bater nela. E sabe qual era o motivo? O motivo era que meu pai não quer me dar um carro. Esse filho tinha aprendido a manipular os pais. Aí a filha falou com os pais. Sabe o que a mãe dizia? Porque esse é outro erro, porque a mãe tinha preferência pelo filho. Olha, lembra a história de Jacó? Jacó tinha preferência pelo seu filho. E ocasionou todo um problema no lar. Aí a mãe disse, se ele lhe bateu, ele tinha algum motivo. E o pai, mas meu filho, eu já falei com ele, mas ele não para. Olha, como é que eu tenho um filho que tem 17 anos, está descendo a mão na irmã e o pai não faz nada? O pai deve quebrar o cacete no filho. Deve dizer, você quer bater nela? Pronto, filhão, vem para cá, vem para cima de mim. Agora a gente vai passar a tarde aqui. Mas quando acabar essa tarde, você vai aprender a respeitar a sua irmã. Você está fazendo papel de cabra safada. Então, ordem, tem que ter ordem. E se o pai não der conta, chama a polícia. Chama a polícia. É melhor que o seu filho aprenda a respeitar do que... Olha, sabe o que os pais fizeram, pastor? Adivinha o que o pai fez? Não, adivinha aí. O pai deu o carro para o filho. O senhor crê nisso? Deu o carro para o filho, que 17 anos, nem idade para dirigir tinha, que era para o filho parar de dar surra na irmã. Isso é um absurdo, não é? Mas os pais fazem isso. Claro que isso é uma situação extremada, mas isso é um absurdo. Então, perceba, não tenha medo, imponha limites. Agora, seja coerente, não seja covarde, não exagere, manifeste amor. Olha, recado para quem é pai e mãe que está assistindo essa live. Ame seu filho. Não basta amar, diga, repita muito que ama, exagere, ame. Beije seu filho e abrace seu filho. Essa é uma dica importante. Beije, abrace e diga que ama seu filho. Beije, abrace e diga que ama. E puna muito. Tenha regras claras. Agora, se você não fizer isso, vai enricar psicólogo, psiquiatra e não vai resolver como você poderia ter resolvido de maneira muito simples. Então, quem retém a vara vai ser envergonhado. Bom, é assim que eu penso e tenho visto e tenho acompanhado muitas famílias. E aquelas que fazem uma opção pelo caminho mais duro, essas fazem uma opção pelo amor aos seus filhos. Eu falo muito, pastor, me perdoe. Meu irmão, você é uma enciclopédia ambulante, viu? Pode ter certeza que a gente está sendo assim muito edificado com a sua palavra e, claro, nós queremos mais ainda. Temos algumas perguntas aqui que alguns irmãos fizeram e a gente vai... Deixa eu perguntar uma aqui que engloba algumas perguntas que foram feitas aqui, pastor Hilton. É a seguinte, qual é o perigo, de repente, de apenas um se sobressair na autoridade em casa? Você falou um pouco, mas e quando essa pessoa que sobressai é a mãe e não o pai? Uhum. Olha, a função do pai e da mãe, eles são complementares. Então, é importante que o casal combine as coisas. É importante que o casal combine os papéis, o que vão fazer. Então, é comum, muitas vezes, a mãe ser aquela pessoa mais afetuosa. É comum, às vezes, o pai ser uma função mais dura. Pode ser que ambos os casais tenham personalidades diferentes. Então, não há
em princípio, problema ser diferente. O problema é quando há omissão. Então, perceba, uma família equilibrada é uma família que pai e mãe exercem os seus papéis. Agora, esses papéis, eles também estão relacionados à personalidade. Às vezes, um é mais duro do que o outro. Isso, por si só, como é um perfil da personalidade, não é o problema. O problema é quando o pai se omite. Eu não sei se o senhor já viu isso, pastor, mas eu já vi. Famílias matriarcais. Famílias Sim. matriarcais e que as mulheres mandam excessivamente. Sabe o que acontece com todas aquelas mulheres? Geralmente elas se separam. Geralmente elas se separam. Elas não vão permanecer no matrimônio no futuro, ou apenas casam com pessoas que sejam omissas, que lhes sejam submissas, e tem um casamento péssimo que os próprios filhos dizem: eu não quero ter um casamento como meu pai e minha mãe têm. Então, a omissão é que é um perigo. Então, o pai pode ser um pouco mais calado, a mãe pode ser mais calada. Às vezes acontece do pai ser mais conselheiro, da mãe ser mais conselheira, mas não pode ser omisso. Então, quando você tem um pai que não fala, quando você tem um pai que não tem voz ativa, quando você tem um pai que não exerce o papel de sacerdote do lar, quando você tem um lar que não obedece Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, onde o homem é cabeça. Nós estamos falando na condição de pastor, então eu estou falando nesta condição, e a Bíblia diz que o pai, o homem, é o cabeça da casa. Cabeça não quer dizer que ele tem que falar tudo, que ele tem que decidir tudo. Não, mas é ele que Deus instituiu para ser responsável por cuidar da família. E a mulher também exercerá autoridade juntamente com ele, porque os dois se tornam uma só carne, mas sendo ele a autoridade. Então, geralmente, quando eu vejo esse perfil, geralmente é de pessoas omissas, de pessoas que são irresponsáveis. Eu já vi, pastor, por incrível que pareça, casos de pais que têm filhos pedófilos que abusam sexualmente de pessoas em série. E os pais são irresponsáveis dentro de casa, ainda deixam as crianças irem para dentro de casa e ficarem com o filho. O senhor crê nisso? Eu conheço. Né? Olha, isso. Então, perceba, isso acontece com uma frequência enorme. Eu queria dar uma palavra aqui para os pais que eu acho muito importante. Pais, por favor. Os filhos estão descobrindo o corpo. Pai e mãe precisam falar para o filho sobre o corpo. Então, a mãe pega a filha, a menina, chama a filha, mostra o que é o corpo dela e diz para a filha que ninguém pode tocar no corpo dela, que ninguém pode tirar a roupa dela, que ninguém pode tocar em suas regiões íntimas, nos seios, no bumbum, na vagina. Tem que falar, tem que abrir a boca. Quando você não abre a boca, os filhos vão se tornar, muitas vezes, vítimas das pessoas de fora. E, às vezes, olha, muitos casos de abusos sexuais acontecem dentro de casa, praticado pelos próprios irmãos. Então, o pai e a mãe, o pai tem que pegar o filho e tem que explicar para o filho. E o pai tem que explicar para o filho que ninguém pode tocar nele, nem ele. Muitas vezes, muitos pais homens acham até engraçado quando o filho, o homem, fica mexendo com as filhas alheias. Isso é um erro. Se fosse com sua filha, você gostaria? Então, isso é um erro, isso é pecado. Deus condena e Deus punirá e julgará o pai e, no futuro, aquele filho se não mudar de vida. Então, queridos, escute. Tenha sabedoria. Eu, por exemplo, tenho um caso da mãe, passa o dia fora trabalhando, deixa um menino com a menina dentro de casa e acha que não está acontecendo nada. Meu querido, você não faz isso. Você não pode... Ah, mas eles são irmãos. E aí? Acontece tragédia. Irmão mata irmão. Parece que a pessoa não está lendo a história da Bíblia. De de Caim que matou Abel, por exemplo. Então, a história de José e de seus irmãos, por exemplo. Então, não pode, criança não aprendeu limites ainda, e muitas vezes aquelas situações geram traumas pelo resto da vida. Pais, deixe de deixar os seus filhos na casa dos outros de qualquer jeito. Pai, se você contrata uma babá, não custa nada você botar uma câmera dentro de casa e dizer para ela que está monitorando. O que eu tenho de histórias, pastores, de crianças que foram abusadas, agora não é ficar paranoico, não é ficar louco, não. Mas é assim, é ser sábio. O nosso patrimônio é a nossa família tem que ser bem cuidado. Olha, uma família demora muito tempo para ser edificada, mas é muito rápido para ser destruída.
Para você edificar e cuidar da sua família, leva uma vida toda. Mas para você destruir é uma questão de segundos. Não bote todo mundo dentro da sua casa. Não deixe seu filho... Não, é na casa do coleguinha dele. E você lá sabe quem é o coleguinha dele. Você sabe lá quem visita aquela casa. Você lá sabe lá quem é o pai. Eu conheço, e daí que você conhece. Seja sábio, seja prudente. Cuide dos seus filhos. Então, eu tenho casos, pastor, repetidos, de crianças brincando com outras crianças que foram abusadas sexualmente, repetidamente. Depois do primeiro abuso, os coleguinhas mais velhos chantageavam. Se não for novamente, a gente diz para todo mundo o que você fez, tira foto e ameaça com aquelas fotos. Tem uma história de tudo quanto é jeito. Pai não pode ser omisso. O que engorda o boi é o olho do dono. Esteja atento, cuide dos seus filhos, vigie seus filhos, não deixe seu filho ir para todo lugar, mas ele quer ir, mas não vai, porque o pai sou eu. E se não gostar, fique sem gostar, a responsabilidade é minha. O filho que hoje reclama com você, amanhã lhe agradecerá. Mas o filho que hoje pede a você para transgredir, fazer algo que ele quer, amanhã ele vai lhe culpar. Então você escolhe, se você quer receber talvez uma cara feia do seu filho hoje, quer ser agradecido por ele o resto da sua vida e na sua velhice, ou se você quer ser permissivo hoje e levar a culpa pelo caixão. Então, isso é uma questão de escolha. Então, acorde que isso é importante. Muito bem. Ailton, eu vou aproveitar aqui, estão chegando muitas perguntas. Uma delas é que você pudesse citar o livro novamente, que você falou, acho que Donald de alguma coisa. Donald Winnicott, D-O-N-A-L-D, com D mudo, Donald Winnicott, W-I-N-N-I-C-O-T-T, Donald Winnicott. Eu posso mandar para o senhor na sequência, eu tenho ele. Tudo Começa em Casa. É um livro técnico que você tem que ler umas 2 vezes, às vezes você entender umas partes. Mas é um livro muito interessante. Ele fala, por exemplo, a importância dos primeiros anos de vida, do primeiro ano, por exemplo. O afeto, o cuidado, o abraço. Olha, eu sei que os pais estão ouvindo aqui, e é muita informação, você pode assistir depois, não é isso, pastor? Vai ficar no YouTube, pode assistir depois. Mas assim, abrace seu filho, beije seu filho, ame seu filho. Deixe isso claro, repita. Você tem que, não basta amar, você tem... Não, mas ele sabe que eu amo. Não basta, a criança não tem consciência. Deixe isso registrado, repita isso muito. Segunda coisa, puna seu filho. Terceiro, não tenha medo. Não tenha medo de cuidar dele. O cuidado de hoje. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu era pequeno, pastor, meus irmãos iam jogar bola e minha mãe não me deixava jogar bola. E eu ficava revoltado com minha mãe, porque minha mãe deixava todo mundo jogar bola, menos eu. Só eu que não podia ir. Então eu ficava chateadíssimo com aquilo. E eu dizia, por que mãe não me deixa ir? Eu não entendia, ficava muito magoado. Lembra como se fosse eu criança. Só porque eu era o filho mais novo, eu não tinha condições de me defender. Eu era uma criança infantil. Como é que ela ia me deixar jogar bola num lugar longe, fora dos olhos dela? Então, hoje eu vejo como cuidado. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Minha mãe já faleceu. Mas eu louvo a Deus por ter tido Dona Mariqueza como minha mãe. Dura, séria. Se chegasse alguém mais velho lá em casa, tinha que dar a bênção. Mas ela é família nossa, dê a bênção e cala a boca. Então, era assim, dureza. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus pela vida do meu pai. Lá em casa não tinha opção para trabalhar. Trabalhar era obrigação. E não tinha recompensa pelo trabalho. A recompensa era comer. Comeu, pronto, já fui recompensado. Não tem esse negócio de eu só vou se me der isso. Que me conversa? Não tem isso, não. Aqui todo... Eu louvo a Deus porque muito cedo eu aprendi o valor do trabalho. Muito cedo. Então, pastor, é incrível. Antigamente, um filho com 15 anos, ele já era capaz de sustentar uma casa. Hoje em dia, os filhos têm 30 anos, não querem sair dentro de casa. Se os pais morrerem, não sabem o que fazer, morrem de fome se um tio não sustentar. Sabe por quê? Porque eles passaram a vida toda sendo treinados para serem preguiçosos. Aí, com 30 anos, eles já estão depressivos, preguiçosos, viciados em jogos, fragilizados emocionalmente. Os pais que sustentaram a vida toda morreram e eles estão perdidos na vida, vão dar trabalho para o restante da família que fica. Então, é importante não amolecermos. Agora, perceba, parece duro, é porque, assim, se a sociedade está frouxa demais, você tem que fazer uma palavra mais dura para encontrar um meio termo. Se tivesse dura demais, já tinha que ter uma palavra mais leve para poder encontrar outro meio termo. Então, claro que eu sei que tem exceções, cada caso é um caso, isso não é no atacado, isso é no varejo, cada caso tem que ser avaliado com muita calma. Então, é importante que cada filho é um filho, por incrível que pareça. Mas doutor, mas pastor,
eu criei meus filhos todos do mesmo jeito, mas eles não são iguais. Deixa eu dar um exemplo para o senhor. Não tem aquele filho seu ou alguém da sua família que come, come, come e não engorda, que come igual um monstro, já tem outro que não come nada e engorda. Né? Eu não sei se pastor Mauro é assim, se eu tenho essa dificuldade. Então parece que tem um filho que ele come por 3 e tem outro que só belisca. Ué, a mente também é assim. Tem um que basta você dar uma palavrinha de correção, já resolveu, nunca mais ele erra. Tem outro que você precisa insistir e tem outro que chega a casos mais extremos, se necessário que o seja, porque cada pessoa é uma pessoa. Você tem 2 irmãos, eles são gêmeos, univitelinos, gêmeos idênticos, eles vestem a roupa do mesmo número, até é difícil diferenciar, mas eles são diferentes psicologicamente. Então, um basta você corrigir uma vez, o outro tem que corrigir mais. Um você tem que abraçar mais, não porque você prefere um. E acontece, pastor, de um pai preferir mais um filho que o outro, acontece, mas você não precisa demonstrar. Se você compra presente para um, não compra para outro. Você pode internamente dizer, não, senhor, ainda que eu saiba que o meu sentimento com esse aqui é mais frouxo, é mais difícil, mas eu preciso, por coerência, pelo bem da minha família, pelo bem daquele outro filho, tratá-los exatamente igualmente. Isso é uma coisa que revolta muitos filhos. Os pais têm um filhinho querido que pode tudo, e o outro não pode nada. Ou pode ou não pode. A regra que vale com um, a regra vale com o outro. Se o filho não pode chamar palavrão, o pai também não pode, não. Então, coerência, não é coerência. Muito bem, pastor. Você falou essa questão de parece ser duro, né? Mas talvez é justamente por isso que as pessoas estão tudo é motivo de achar exagerado, que para gente aquilo que era comum, hoje em dia é até uma afronta, né? As pessoas podem até se sentir afrontadas. Pastor, me diga uma coisa, também as perguntas que estão fazendo aqui. Sim, quer falar? Não, eu queria dizer um negócio muito interessante. Os filhos adolescentes vão dizer muito isso. Mas, mãe, todo mundo na minha escola faz. Todo mundo, todos os pais permitem. Diga para o seu filho primeiro que ele não é todo mundo. Diga para o seu filho que você Essa é a frase clássica das mães, né? Diga para ele que ele não é todo mundo, que você, que é pai, não é um pai igual a todo mundo, e que na sua casa quem manda é você. Sua casa, suas regras. E se o filho não gostar, problema dele vai continuar sendo assim. Quando você deixa isso claro, e não discuta muito, viu? Você só justifique, diga por quê, cale, e não vá no bate-boca. E se ele insistir em desobedecer, puna severamente. Deixe claro. Então, assim, levou a namorada. Meu filho, minha casa não é motel, viu? Se trouxer, eu expulso ela daqui. Se você insistir, eu expulso você junto. Aqui mando eu. Nesta casa tem hora para chegar. Você já é maior de idade, tem 18 anos. Eu já estou maior de idade. Nesta casa até meia-noite. Você não pensa que vai chegar na minha casa bêbado, 1 da manhã, acordando todo mundo tem que acordar 5 da manhã para ir para a feira, ganhar o pão de cada dia, você perturbando todo mundo. Até meia-noite eu lhe recebo. Depois de meia-noite, dorme na rua. Já é maior de idade. Aqui em casa é assim. E deixe. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você está criando uma armadilha para a sua nora. Está criando uma armadilha para os seus genros e para os seus netos. Tem uma frase que é assim. Olha que frase. Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Já ouviu isso? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. O pai às vezes é rico e dá tudo para o filho, mas não deu exemplo, não deu trabalho, não deu limites. O filho pega tudo que o pai construiu em 50 anos e destrói nos primeiros 10 anos que os pais. Eles destroem assim, igual gafanhoto, igual praga quando dá em lavoura. E os netos daquele avô, que foi um homem tão respeitado, vão passar necessidade e humilhações que nem os avós passaram lá no início da vida. E ainda vão ter, talvez, de cuidar desses filhos. Então, a palavra é o seguinte: eduque seus filhos para você não ter que cuidar deles. Então, eduque seus filhos. Agora, não eduque seus filhos e você vai ter que cuidar deles pelo resto da vida. Cuide de seus filhos cedo, para não ter que cuidar o resto da vida. Cuide de seus filhos cedo, senão você vai ter que cuidar o resto da vida deles. Pais que não dedicam tempo no início da vida vão passar o resto da vida
tentando corrigir e será incorrigível. Então, cuide de seus filhos para você não ter que criar pelo resto da vida. Então, crie cedo, eduque cedo, seja firme, seja duro o mais cedo que você puder. E sempre dá tempo para mudar. Sempre dá tempo para mudar. E se você errou, peça perdão. Peça perdão e diga como vai. E não discuta muito. Eu tenho um caso que eu já contei, é de uma moça que dizia que os pais não prestavam. Acho que eu já contei aqui, não foi? Que dizia que os pais não prestavam, que os pais não valiam nada, que os pais eram irresponsáveis, que ia embora, adolescente, 16 anos, que vou embora, vocês não prestam, e ameaçava os pais com medo dela ir embora. Eu digo, chamei o pai e a mãe e disse, faça o seguinte, chame num canto e diga, filha, nós lhe amamos. Olha, lembra, amor e punição, então tem que manifestar sempre. Olha, o segredo para você dar uma dura é você começar com palavras de amor. Deu para entender? Primeiro você começa dizendo o que você crê e o que você quer. Filha, nós lhe amamos, nós queremos seu bem, você é a nossa princesa, seu pai e sua mãe dão a vida por vocês, olha, nós estamos juntos. Mas você está dizendo que a gente não presta. Você está dizendo que a gente não vale nada. Você está dizendo que vai embora. Então, nós queremos lhe dizer que você pode ir embora se você quiser. Você pode pegar aquela mala, doutor, pode pegar aquela mala, pode juntar e pode ir. E se ela for, o senhor pega 3 homens e põe para seguir ela pela cidade. Só separar um caminhão, querer levar ela, que os homens vão interferir. Se não, veja onde é que ela entra, depois eu administro. Mas não vai, não. Mas não deu outra. Chegaram em casa e fizeram. Tá mandando embora, você vai chorar. Tá mandando embora? Não, você não ouviu o que a gente falou. Nós lhe amamos. Nós queremos seu bem. É você que está dizendo que a gente não presta. A gente lhe dá tudo, cuida de você, zela de você, dá tudo que você precisa. Você tem tudo nessa casa e você diz que a gente não presta. Já que você diz que a gente não presta, então, você está dizendo todo dia que você vai embora, nós queremos dizer que nós não vamos impedir, não. Pode ir. Não, pelo amor de Deus, não me manda embora. Nós não estamos mandando, não. Nós só estamos dizendo que nós não vamos impedir. Se você quiser ir, pode ir. Nunca mais disse que ia embora. Nunca mais disse que ia embora. Parou com essa palhaçada. Então, tem muita coisa que é chantagem emocional. Claro que você tem que diferenciar, tem casos e casos. Tem que ter sabedoria. Não pode ser uma pessoa estúpida. Então, controle sua língua. Tenha cuidado com as palavras, com ferir com as palavras. Seja firme nas decisões ao invés de ficar discutindo, não é? Isso é algo importante. Diga lá, pastorzão. Muito bom. Me diga uma coisa, como, também das perguntas assim, né? Como se disciplina crianças, né? Aí, crianças pequenas, no máximo até 10 anos aí, e se esses castigos, de repente, aquela a cadeira do pensar, se isso traz algum tipo de trauma para a criança no futuro. Olha, veja só, o que traz o trauma é a excessividade, é a agressão sem motivo, sem a criança entender. A criança, ela precisa aprender o que ela pode e o que ela não pode. Mas deixa eu dar um exemplo se ele serve de consolo. Na minha família, nós temos pessoas com gênio muito forte. E geralmente as mulheres têm um gênio muito forte na minha família. A minha filha com 2 anos, parece mentira, mas a minha filha com 2 anos, e eu só acreditei porque eu vi. Ela fechou a mão e deu um soco no queixo da mãe. Com 2 anos. Parece mentira, mas minha filha fez isso. Deixa eu dar um exemplo do senhor. Minha filha ia completar 4 anos. Faltava alguns dias para completar 4 anos. Nós fomos para um evento em Triunfo que o pastor aí de Serra, pastor Francis, nos convidou a Fermata, e minha cunhada ficou com minha sobrinha. Minha cunhada foi varrer a casa e minha cunhada entrou em nosso quarto. Minha filha foi lá no quarto e disse, tia Nilda, o que é que a senhora está fazendo no quarto de meu pai? Saia do quarto de meu pai. Isso ela não tinha nem 4 anos, para o senhor ter noção do que eu estou falando. Então, isso mostra que as crianças também têm alguma compreensão, sim, das coisas. Então, é necessário que você faça. Agora, perceba, é importante que você estabeleça regras. Então, a minha filha, eu não atendo a ela se ela não... A minha filha tem 8 anos hoje. Eu não atendo, o senhor falou menos de 10. Eu não atendo se ela só pedir as coisas. Papai, me dê água. Tá faltando alguma coisa, filha. Tem que pedir por favor. Se não pedir por favor, não tem. Se ela exigir, eu exijo. Por exemplo, se ela estiver numa rua e se ela
quiser que eu compre até um lanche, ela tem que falar direito. Ela não pode dizer, compre não sei o que, isso aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se fizer birra, não tem. Fez birra, não tem. Filha, assim não. Se você quiser, você peça a seu pai a forma de conseguir. Então, você quer pedir? Quero. Então, peça. Papai, compre para mim, por favor. Eu digo, filha, agora a gente não tem dinheiro. Não, mas não sei o que, não sei o que. Pronto, agora se eu comprar isso, eu não vou comprar aquilo. Pode, pode. Mas ela mudou, ela não fez birra. Se fez birra, não ganha. Fez birra, não ganha. Então, sim, deu trabalho, toma o celular. Não tem problema não. Toma o celular, toma o joguinho. Então, é importante. Agora, perceba, você tem que ter cuidado para você não fazer uma coisa, engessar. Para você não ser uma pessoa, não ser um ditador dentro de casa. A criança tem que ter um ambiente feliz, um ambiente alegre. Ela deve ser punida quando ela falar um palavrão, por exemplo. Então, você já disse, aquela palavra é um palavrão. Ela aprendeu um palavrão novo. Eu vou punir a primeira vez, ela nunca tinha falado aquele palavrão. Às vezes assistindo um desenho. O senhor sabia, pastor? Tem muitos desenhos, parecem infantis, mas são desenhos adultos proibidos para menor de 18 anos. O senhor sabia que tem na internet um rapaz que ele fala meio mundo de palavrões, mas ele tem um linguajar e um aspecto todo infantilizado? São pessoas, muitas vezes, ideologizadas, que têm que têm um interesse de perverter as crianças, e eles põem um cenário infantil, eles põem uma linguagem infantil, mas dentro daquela linguagem eles plantam coisas altamente destrutivas. Tem, inclusive, desenhos, com desenhos mesmo, com bonequinhos, mas tem lá, proibido para menor de 18 anos. São desenhos sexuais, com conteúdo sexual voltado para a criança. Para a criança ver que é um desenho, é atraída por aquilo e aprendeu. Então, você tem que chamar ela, tem que dizer, olha, isso é um palavrão, isso é uma palavra feia, papai do céu não gosta, papai e mamãe não vai permitir. Foi que você aprendeu isso aqui. Agora, você tem que ter cuidado para a sua casa não virar uma ditadura, não virar uma prisão. Então, uma coisa é quando o pai chega, abraça, beija. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, eu sempre gosto de levar alguma coisa para minha filha. E para minha esposa também. Adivinha o que papai trouxe? Então, eu torno da minha chegada um momento alegre, um momento feliz. Adivinha o que papai trouxe? Ela diz, trouxe um salgado, trouxe um chocolate, trouxe, aí a minha chegada é um momento de alegria. Eu abraço, eu beijo, eu faço cavalinho pelo meio da casa. E olha que eu sou gordo, eu tenho mais de 100 quilos, já tive 132. Então, eu moro no primeiro andar, eu acho que a laje fica se movimentando, né? A gente corre dentro da casa, brinca. Agora, quando ela desobedece, quando ela faz aquilo que já está proibido fazer, quando ela diz... Então, por exemplo, a mãe dela diz, faça isso. Ela diz, oxe, não sei o que, está reclamando. O pai diz, volte aqui, olha, ela é sua mãe. Porque se eu permitir que ela desobedeça a mãe, eu estou permitindo que no futuro ela também me desobedeça e desobedeça às outras pessoas. Então, tem que punir, tem que botar no cantinho sim. Agora, tem que ter cuidado para não virar uma prisão. A criança não pode respirar que o pai briga. Não, tem que deixar brincar, tem que conversar. Primeiro você explica que está errado. Se a criança repete, você explica novamente. Se ela repete, você diz que você vai punir, diz qual vai ser a punição, e depois pune. E aí, se ela insistir, a punição vai aumentando de tamanho. Mas não há nenhum problema. Isso não traz trauma. Aliás, pastor, eu não sei quantas pessoas estão assistindo e vão assistir, mas quem está traumatizado pelo pai ter sido duro? Eu dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. E lá em casa era assim, pai mandou fazer, não perguntava-se nem por quê. Tinha que fazer e acabou a história. Mas por quê? Por que o quê, rapaz? Oxe, e acabou. E isso não traumatiza, não. Claro que nem todo caso é um caso, mas isso por si só não... O que traumatiza é ser covarde. O que traumatiza é ficar amaldiçoando o filho, dizendo que ele não presta, que não vale nada, que era melhor não ter tido. O que traumatiza é tornar da casa uma prisão, não ter momento de diversão. Então, por exemplo, nós sentimos que por conta da pandemia, nossa filha estava tristinha dentro de casa. Então, no outro domingo, o que foi que nós fizemos? Pegamos nossa filha, fomos para o sítio, fomos para um açude. Lá tem um açude muito grande, que é a barragem da transposição, e nós passamos um tempo lá, ela entrou na água, amou, tá lá, eu, a minha esposa e minha irmã, a tia dela. Então, foi um momento muito precioso para nós. Então, isso é importante. Então, é importante que saiba. Agora, você tranca o filho dentro de casa, torna uma prisão. O filho fica com medo quando o pai ou quando a mãe chega. Eu já ouvi relatos assim, pastor, meus pais brigam tanto que eu preferia que eles se separassem. Isso é destrutivo.
Quer dizer, toda hora que o pai chega, começa uma confusão. O pai bebe todo final de semana e a casa vira um pavor. Aí isso é que traumatiza. Agora, punir porque fez alguma coisa errada, que você já disse que era errado, já tinha estabelecido qual seria a punição se repetisse. A criança repetiu e você acha que vai traumatizar, traumatismo maior é ele aprender que a vida não tem limite, porque a polícia não vai dar a punição que nós damos. Então, o filho que lhe desrespeita hoje, desrespeita o professor amanhã, desrespeita o vizinho, desrespeita o irmão, um dia ele vai querer desrespeitar o BOP. E aí o BOP não vai tratar como nós tratamos. Então, é melhor que você trate em casa e aprenda que a vida tem limites, do que amanhã ele se confrontar. E a vida é dura e a vida bate dura. E a vida nem sempre dá uma segunda chance. Pai e mãe sempre dá porque tem coração bom e deve ter coração bom, não é? Eu quero lembrar que essa palavra minha, ela tem sido assim muito firme, porque eu entendo que a sociedade, em muitos casos, tem sido muito frouxa. E é claro que cada pai deve encontrar o equilíbrio na sua casa, com a sua família, pedindo ajuda. Pode chamar um profissional, pode chamar o pastor, uma pessoa mais velha da igreja, mais experiente, que possa orientar e pode ajudar. É isso, reverendo. Muito bem, pastor. Pastor, a gente já está quase encerrando aí, mas vamos espremer mais um pouquinho, podemos? Pode, fique tranquilo, vamos lá. Para quem entrou aí no meio da live, nós estamos conversando aqui com o pastor Ailton. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Salgueiro. Tem um canal também no YouTube, está buscando aí seus primeiros 1.000 inscritos, né? E se Deus quiser, vai chegar lá em nome de Jesus. Se você está assistindo essa live, não é inscrito ainda no canal do pastor Ailton, procura lá, Ailton Rocha, e você vai ter... PR.Ailton Rocha. PR.Ailton Rocha, isso. E, sem dúvida, além de você cooperar para esse desafio nele, né, de alcançar os primeiros 1.000, para que o YouTube permite algumas outras coisas que você utiliza quando você alcança essa quantidade, você também vai ter um conteúdo de muita qualidade. Também lembrando os irmãos, né, e aqueles que estão assistindo, que se você também quiser ouvir uma palavra também de Deus, uma palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, também você pode entrar e se inscrever no canal da CIB em Salgueiro, tá? Ali tem os cultos também, e eles ficam gravados ali para que você possa ser edificado, né? Você não precisa esperar o pastor Ailton vir aqui de ano em ano, de 6 em 6 meses. Agora você pode assistir o pastor Ailton ali regularmente, né? Pelo canal do YouTube. Muito bem, pastor. Deixa eu fazer outra pergunta. Pastor, me fale sobre... Deixa eu aproveitar... Sim. Deixa eu aproveitar esse gancho. Eu tenho um site chamado www.ailtonrocha.com.br www.ailtonrocha.com.br. Se alguém puder digitar aí, seria interessante. Se você entrar lá, você pode baixar um e-book gratuitamente, um e-book chamado Casamentos Restaurados. São princípios bíblicos para restaurar e edificar, para edificar e restaurar o casamento. Se me mandar também uma mensagem de WhatsApp, eu posso, se alguém puder digitar www.ailtonrocha.com, o YouTube é pr.ailtonrocha. Se alguém me mandar uma mensagem de Zap, eu mando esse PDF gratuitamente, que é o PDF do nosso Ministério Restaurar. Meu telefone é 87, o DDD, o número é 98846-1994. 8846-1994, 87 do DDD. Vai lá, pastorzão, a pergunta, fique tranquilo. Pastor, sua pergunta é Ailton Rocha ou Ailton Rocha? O site é ailtonrocha.com.br. E o YouTube... Veja isso aí. Isso, perfeito. E o YouTube é pr.ailton Rocha. Mas tá bom, acho que no site a pessoa já também já vê tudo. E o endereço da igreja é CIB Salgueiro. S de segunda, I de igreja, B de Batista, Salgueiro com S. Segunda Igreja Batista em Salgueiro. Isso, pastorzão. Esse é o site aí do pastor Ailton, você pode aproveitar. E esse e-book que ele colocou aí, ele é bem interessante porque ele tem muita coisa prática. Muita coisa que você pode colocar rapidamente em prática, né? No seu relacionamento, no seu casamento. É interessante. Se você puder baixar e se você é de uma outra igreja, né? Apresente também para o seu pastor esse site, esse e-book do pastor aí, que vem simplesmente para nos abençoar. Não tenha dúvida disso. E esse site, e o pastor Ailton, ele é uma pessoa assim muito aberta, né? Está aberto aí também, talvez não nessa retomada da pandemia, tudo bem, a gente vai ver isso, mas ele também é aberto para convites, né? Você é de outra igreja aí, quiser indicar o pastor Ailton para
seu pastor, uma conferência de família. Nós já fomos muito abençoados em algumas conferências com o pastor Ailton, e todo ano o pessoal quer mais, quer mais, quer mais. A gente está aproveitando agora as lives para podermos fazer isso, né? Mas muito bem, pastor. Pastor, me diga outra coisa. Como os pais eles podem disciplinar os seus filhos que já são maiores de idade? Eu vi que o senhor falou assim, olha, tire algumas coisas, de repente estabeleça horários, né, para que eles possam chegar em casa. Tem alguma outra coisa que você poderia colocar mais em prática? Olha, quando você... Eu não sei se o senhor já viu, pastor. Imagina essa cena. Imagina um general, sei lá, 5 estrelas, aquele homem bravo que lidera lá 5.000 homens no quartel. De repente aparece no quartel aquele senhor de chapeuzinho de couro da roça, magrinho, todo torto, e aquele senhor magrinho de chapéu torto grita com o general, mas é o pai dele. Grita com o general e o general fica, tá bom, pai, por favor, tá bom, pai, o senhor tá certo, me desculpe, pai. Essa cena é típico de um pai que tem autoridade sobre o filho. E essa autoridade é adquirida desde os primeiros dias de vida. Então, claro que quando você é omisso a vida toda, você vai lidar com as consequências. Agora, veja só, nem tudo que um filho faz de errado é consequência de um erro dos pais. Às vezes os filhos fazem as próprias escolhas. Mas eu diria, pastor, que uma primeira coisa é os pais manifestarem sua desaprovação. Se o filho já é maior de idade e o filho faz algo errado fora de casa, que os pais não têm mais controle sobre aquilo, os pais devem, no mínimo, expressar a sua desaprovação. Então, sim, o pai deve ter a liberdade de chamar o filho e dizer, você está fazendo o papel de cabra safado. E cabra safado não tem outro nome, é cabra safado mesmo, não é? Uhum. Por que tem que dizer com as palavras claras? Porque talvez na sociedade as pessoas não dirão, porque não tem essa liberdade e não conhece intimamente o filho. Então, aquilo que o pai não tem mais alcance e acontece fora do lar, o pai deve expressar a sua insatisfação, deve manifestar a sua indignação, deve manifestar a sua desaprovação. E dependendo da gravidade do que ele cometa, então, por exemplo, me desculpe esses exemplos, mas são coisas da vida real. O filho está bebendo em excesso. Então, claro, isso é uma coisa ruim, que vai trazer prejuízo financeiro, da imagem dele, mas não é algo que provoca por si só um mal que bota a vida dele em risco. Por si só, ele está só bebendo muito, vai na esquina, bebe muito. O pai deve chamá-lo, deve dizer as consequências que vão acontecer, mas o filho está bebendo com o dinheiro dele, não está bebendo dentro de casa, está respeitando o ambiente do lar, mas o pai está percebendo que ele está bebendo em excesso. Mas vai lá com o dinheiro dele, que ele trabalhou a semana toda, mas aquilo vai trazer um prejuízo. Então, fale e fale com clareza. 2, não permita que isso aconteça dentro de casa. E não importa se o filho sustenta a casa. A casa pertence aos pais. O filho sustentando ou não sustentando. Dando mais dinheiro do que os pais ou dando menos dinheiro, porque também existe, às vezes, pastor, uma culpa ou um medo de falar, porque às vezes o dinheiro que o filho dá, porque o filho ganha mais do que os pais e o filho dá mais dinheiro dentro de casa do que o pai ou que a mãe. Mas o pai tem que lembrar que ele trabalhou durante 18, 20, 25 anos da vida para dar tudo para o filho. O filho só chegou onde chegou porque o pai deu tudo o que tinha. Se o pai tivesse juntado tudo o que tinha para ele mesmo, ele não precisaria de nenhuma ajuda do filho. E outra coisa, o filho mora na casa, ele está participando. E ainda que ele participe, se o preço que ele cobra para dar é a omissão, é melhor que você não receba e resolva a sua vida de outra maneira. Então, dignidade não tem preço. Agora, perceba, a gravidade do que o filho faz é uma gravidade que você deve refletir. Então, se o filho faz algo fora de casa, se o filho respeita o ambiente do lar, e se o que ele está fazendo está trazendo prejuízo apenas para ele, e é uma coisa de baixa gravidade, eu acho que os pais devem conduzir, caminhar com o filho, dar exemplo para o filho, repreender o filho, chamar o filho, ir atrás de uma pessoa que ele respeite, talvez de uma namorada, do namorado, ou de um tio que ele gosta muito também, para no momento assertivo, sem fazer algo exagerado. Agora, dependendo da gravidade do filho, do que o filho faz, eu acho que isso deve ir aumentando de gravidade. Então, deixa eu dar um exemplo claro.
Olha, tem um filho que é pedófilo e mora dentro de casa, expulso da sua casa, porque isso é algo gravíssimo. Você não pode se tornar condivente, nem tornar a sua casa ponto de apoio. Isso é algo gravíssimo. O filho quer ter uma vida de prejuízo aos outros, de golpe aos outros. Não, filho, eu não lhe criei para isso, não. Você já é modelo, eu lhe criei para ser um homem. Se você não mudar, é isso que eu vou fazer. E faça, não tenha medo de fazer isso, não. Eu acho que nós devemos entender a gravidade do que o nosso filho está fazendo. Uma coisa é ele fazer algo que só agrava ele, outra coisa é fazer algo que agrava seriamente os de fora. Então, por exemplo, eu conheço casos de pais e mães que sabem que os filhos são pedófilos, que sabem de um caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, ficam abafando os casos e deixando, inclusive, criança ir para a casa deles. Então, esses pais estão sendo coniventes. Então, uma pessoa dessa ela tem que ser punida, tem que ser chamada à correção, e uma pessoa dessa, acho que numa gravidade, então depende da gravidade. Então, primeiro, corte tudo que você dá. Se o filho não quer conserto, se o filho quer ter uma vida errônea, corte tudo. Torne a vida dele muito difícil, se ele ainda depender de você. Se ele não depende mais de você, você não precisa fazer mimo se ele não quer correção. Agora, eu diria que você deve sentir caso a caso. Cada caso é um caso. Mas eu diria assim, que uma boa medida é o seguinte, tá, o que o filho faz de errado? Ele já é maior de idade, ele tem o seu próprio sustento, ele mora apenas aqui comigo. Ele está causando prejuízo para quem? Só para ele? Ou seja, ele está causando prejuízo para terceiro, ele está sendo irresponsável? Não. Ele está sendo talvez irresponsável com a carreira dele. Eu acho que esse pai deve manifestar a sua desaprovação e deixar claro isso para ele, mas conviver normalmente. Não, esse filho está fazendo algo mais grave. Esse filho está roubando dinheiro de idosos, esse filho está dando golpe na cidade. Eu acho que isso já mostra um mau caratismo. E eu acho que uma boa forma é os pais chamarem, punirem, repreenderem, mas se isso vai agravando e ele começa com outra vida, você deve exagerar para manifestar, para talvez salvar o filho. Pastor, é interessante o filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança do pai e pediu que era parte dele e foi embora para bem longe do pai. Pega a descrição do filho pródigo. A minha pergunta é, por que aquele filho pródigo não quis gastar tudo que tinha perto do pai? Ele não tinha recebido a herança? Ele não conhecia todo mundo ali? Por que ele não ficou ali? Provavelmente porque ele sabia que o pai não aprovava os seus ilícitos. Ele quis todo o seu dinheiro e foi para uma cidade distante. Essa distância, para mim, pode indicar uma coisa. O filho queria estar longe dos olhos punitivos do pai. O filho sabia que o pai não concordava. Então, ele precisava do dinheiro e precisava de distância. Senão, ele sabia que o pai o condenaria, mesmo ele já tendo, de alguma maneira, alguma autonomia. Tanto é que ele era o filho mais novo, mas ele teve autonomia para viajar. Então, ali indica que aquele pai não aprovava. Por isso que o filho vai para uma cidade distante. Então, o filho saiu com dinheiro, mas saiu sem a bênção. O filho perdeu tudo. O filho foi com dinheiro, mas foi sem bênção. Quem vai sem bênção, perde tudo. O filho comeu comida de porco, comeu lavagem, comeu alfarrobas, porque optou pelo dinheiro e não optou por a bênção. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então, o filho que entende que honrando pai e mãe, ele será abençoado por Deus, ele está justamente aprendendo o que a Bíblia ensina. E alguém que não honra pai e mãe, alguém que não honra a mãe, que levou 9 meses na barriga, que passou toda a infância trocando fralda dele, que não honra um homem que trabalhou a vida toda para colocar comida, não vai honrar mais ninguém. Alguém, olha, eu não sei se tem alguém que é solteiro que está nos assistindo, mas assim, como é que você escolhe um marido? Primeira coisa, veja como é que ele trata os pais dele. Um camarada que não trata bem seus pais não serve para nada, não, viu? Pode esquecer. Mas ele é tão romântico, não presta. Mas ele tem olhos verdes, não presta. Se ele não honra seu pai, não honra sua mãe, não vale nada. O camarada que não honra a mulher que levou ele 9 meses, que cuidou dele, que trocou fralda, que alimentou, que cuidou quando ele estava doente, que acompanhou os dentes dele de dentro mudando. Se ele não honrar pai e mãe, não presta para nada. Não adianta, caia fora. Uma outra coisa é como ele trata os irmãos, como ele trata a sua família. Outra coisa é se ele tem amigos. Quem não mantém amizades de longo prazo, as melhores pessoas geralmente têm exceções, mas têm amigos de longo prazo. Então, um bom partido, né, as irmãs ou para os irmãos,
é alguém que veja como ele trata os pais, veja como ele trata os irmãos e veja se ele tem amigos de longo prazo. Não é colega. Não é colega de 3 meses atrás, de 6 meses atrás. São amigos de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Quem não é fiel às amizades não costuma ser fiel ao cônjuge, né? É isso, estou falando Pastor, muito, deixa eu Rebelo, fazer essa me última pergunta perdoe. aqui, para a gente poder finalizar. Nós já estamos aqui com quase 2 horas, não acredita? É, 1 hora e 46 já. Isso, olha, deixa eu fazer essas últimas, eu vou aproveitar e fazer logo 3, ao mesmo tempo. Primeiro, pastor, qual a importância da rotina na vida dos filhos? Segundo, existe algum problema em o pai falar de uma maneira mais enérgica com a mãe, e isso implique em elevar a voz, falar alto, né? E a terceira coisa, não sei se você já viu, os pais que chamam os filhos de mãe, de pai, isso tem algum problema? Eu não entendi. A segunda pergunta é elevar a voz, a primeira pergunta foi? A primeira pergunta é estabelecer rotinas, né, para os filhos. Rotina, certo. E a última E a terceira pergunta? pergunta é aqueles pais que tratam os filhos assim, chamam o próprio filho de painho, mainha. Isso tem algum problema? Vai acarretar algum problema? Ok. Então vamos lá. A criança, pastor, ela não tem muito senso de ordem, porque ela está se adaptando à vida, até nós mesmos. Nós temos dificuldades com as mudanças. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, que é o país com a cultura. Quando nós vamos para outro país, a gente passa por um processo de adaptação muito difícil, né? Porque aquilo não está em nosso hábito. A criança é pior, porque a criança não tem senso. Por exemplo, a criança não tem senso de quanto que ela tem que economizar. Ela quer gastar tudo. Então, se deixar, ela vai querer comprar a loja toda de brinquedos. A criança, se deixar, ela quer passar o dia na piscina. Se deixar, porque ela não tem senso de cuidar da casa, ela não tem senso de responsabilidade, ela não sabe o que é trabalho. Então, a rotina ajuda a criança a controlar os seus instintos. E o instinto da criança é prazer. Criança quer se divertir, criança quer brincar. Criança vai para um velório e fica correndo no velório, porque ela não tem senso que está no velório. Então, ela grita, ela chama o pai, ela pula, mas ela está no velório, mas ela não tem senso disso. Então, a rotina ajuda a criança a organizar a própria vida. Hora para acordar, hora para tomar café, hora para almoçar, hora para jantar, hora para dormir. Isso ajuda com que ela quer brincar agora, mas ela sabe que daqui a 2 horas, quando chegar da escola, ela vai poder brincar. Então, isso acalma ela. A criança tem muita energia, ela não tem senso, então ela está na escola, ela quer brincar na escola, porque ela não tem senso da importância que são os estudos. Nós só vamos entender a importância dos estudos à proporção que nós envelhecemos. Então, por exemplo, hoje eu valorizo o estudo muito mais do que no passado, porque eu fui aprendendo e amadurecendo. A criança não amadureceu. Então, a rotina ajuda ela a organizar propriamente. Então, a criança que sabe que toda tarde ela tem de 3 às 5 para brincar, andar de bicicleta, correr, ajuda ela a se acalmar e não querer brincar toda hora. Ajuda ela a estudar, porque ela só brinca depois que ela revisar a matéria da escola. Estou dando um exemplo, né? Então, a rotina é essencial para que você ganhe ordem. Ordem na casa, ordem na mente da própria criança e que ela vá absorvendo responsabilidades, que ela vá aprendendo que a vida tem limites e que ela não pode fazer o que ela quer a hora que ela quer. Uma segunda coisa é elevar a voz. Eu diria o seguinte para o senhor: uma pessoa que eleva a voz toda hora, ela banaliza a sua voz. Então, uma pessoa que briga o tempo todo, ninguém mais liga quando ela briga, porque ela banalizou. Uma pessoa que chora toda hora, a pessoa diz, não, aquela pessoa é chorona mesmo, não adianta não. Então, quando você faz uma coisa repetidamente, muitas vezes, toda hora, você banaliza aquela questão. Então, por exemplo, se toda vez que acontece alguma coisa em casa, seu pai faz um drama, ninguém mais liga pro drama dele. Então, aquela mãe que grita, já pode observar isso, às vezes aquelas mães que mais gritam são as que mais são desrespeitadas. Aquela que mais bate boca. Não sei se eu já ouvi falar o seguinte, olha, se meu pai olhar, é pior do que uma surra. O olhar do meu pai já diz tudo. Não sei se eu já ouviu isso. Não sei se alguém está nos assistindo e sabe disso. Muitas vezes aquela pessoa que só no olhar pune muito mais, não precisa falar nada. Então, veja, eleve a voz quando houver uma necessidade de deixar mais claro, de demarcar que o erro é um erro maior. Então, esse é o meu conselho. Então,
evite elevar a voz toda hora por banalidade, mas se for necessário, eleve sem nenhum medo, porque isso é importante. Então não tem problema elevar a voz, só diria que você não eleve toda hora, porque você vai banalizar e aquilo vai funcionar contra você mesmo. Sabe aquele funcionário que ameaça todo dia pedir demissão e não pede? Sabe aquele patrão que ameaça todo dia demitir e não demite? Sabe aquela pessoa que todo dia ameaça bater e não bate? O próprio filho vai desrespeitar aquela fala. Então é preciso que você não fique prometendo, que você tenha uma postura mais ativa na execução do seu filho. Então aquele pai que toda hora grita, ninguém mais liga para o grito. Não, ele é assim mesmo. Então, só eleve se for absolutamente necessário, nesse contexto que eu estou falando. Então, falar com o filho, painho, maninha, eu percebo o seguinte, eu acho que a gente não precisa ter exageros. Se aquela é uma palavra de carinho e para o filho está claro quem é pai e quem é mãe na história, não tem problema. Se aquela é uma expressão de carinho, eu prefiro não fazer assim. Minha filha tem nome, é Ana Sofia, pode chamar de Ana, pode chamar de Sofia, pode chamar de uma palavra carinhosa, não vou falar aqui, minha esposa é quem chama mais. Mas se você quer falar painho, maninha, não tem problema, desde que esteja claro para o seu filho quem é que manda, porque isso é claro. A criança tem que saber quem é que manda na casa. Olha, uma casa que não tem quem é responsável vira bagunça. Uma casa que todo mundo manda, ninguém manda, vira casa de mãe Joana. Até rima, né? Uma casa que não tem quem manda, ninguém manda, vira casa de mãe Joana. Então não adianta fazer um negócio desse. Então, se ele está claro, se ele sabe quem é a figura de autoridade, se você apenas fala, eu não vejo problema, mas eu acho que cada pessoa deve ver em cada contexto. Eu, em princípio, não vejo a priori um problema. É isso, reverendo. Muito bem, pastor. Inclusive, a Ana Sofia e a Zenilda entraram aí, né? Fizeram um comentário aqui no... Pessoal, seja bem-vinda, minha querida. Um abraço, Azeite, te amo, aí. Você é preciosa. Sofia, te amo também. Diga lá, reverendo. Muito bem. Estamos encerrando aqui a nossa live, né? Quero recomendar os irmãos a entrar no site do nosso querido amigo pastor Ailton, né? Ailton Rocha. Você vai ter conteúdo ali muito abençoado. Também recomendo o canal da Segunda Igreja Batista em Salgueiro e também o canal do pastor Ailton. Vamos aí cooperar para que ele possa alcançar os primeiros 1000 inscritos, né? Pastor Ailton, muito obrigado. O senhor abençoou demais a nossa igreja, abençoou demais o meu ministério. É impossível não encontrar com você e não sair com alguma lição, algum desafio, né? E a cabeça da gente fica fervilhando aqui com tanta informação. Olha ali, a Sofia, amo. A dupla perigosa então, nós temos muitas palavras aqui de gratidão também, né? As pessoas aqui, muitos comentários. Essa live vai ficar gravada aí, as pessoas vão poder assistir, vão poder encaminhar para outras pessoas. E assim, sentimos muito honrados. Se quiser concluir com alguma palavra, fique à vontade aí. E aí a gente encerra. Ok, eu queria pedir às pessoas que estão nos assistindo ou que irão assistir, que se você está sendo abençoado, então eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, vá no nosso canal no YouTube, pr.ailton Rocha, pr.ailton Rocha. Se inscreva em nosso canal. Se tiver alguém na sua casa, vá lá, pega o celular dele e se inscreva também, ou peça para ele se inscrever. Se você puder fazer isso, é uma forma de você também nos abençoar. Vá lá, se inscreva e ative as publicações, por gentileza, nos ajude dessa maneira. Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista em Salgueiro, com muita alegria. Você pode entrar no canal da nossa igreja, CIB Salgueiro, S de segunda, I de igreja, B de Batista, Salgueiro. Ou você pode digitar Segunda Igreja Batista em Salgueiro. Tá ok? É isso, pastorzão. Muito obrigado. Pastor, eu quero lhe agradecer. O senhor é um pastor muito abençoado, tem abençoado muito minha vida, muito meu ministério. Eu quero dizer para os irmãos, da Primeira Igreja Batista em Serra Talhada, o quanto eu sou abençoado pela vida do pastor Mauro. Ele tem abençoado minha vida, meu ministério, minha igreja. Me sinto honrado de ter ele como meu discipulador, meu mentor, e eu louvo a Deus pela vida dele. Cuidem bem do pastor de vocês, porque pastor sofre mais do que a gente imagina. Deus abençoe. Obrigadão, pastor Ailton. Realmente é uma honra estar com você aqui. Vou finalizar orando, né, agradecendo a Deus por
sua vida, seu ministério e também por sua família, tá bom? Obrigadão, Amém. pastor. Vamos orar. Pai, Amém. nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida do pastor Ailton. Obrigado pela oportunidade Amém. que tivemos de ser tão edificados e aprender tanto a respeito da autoridade dos pais na família, ó Pai. Que o Senhor continue nos ajudando a desenvolvermos bem o nosso papel para o qual o Senhor nos designou, como pai, como mãe, meu Deus. Continue abençoando o ministério do pastor Ailton. Continue, ó Pai, abençoando, meu Deus, a segunda Igreja Batista em Salgueiro, ó Pai, nesse tempo de pandemia. Continue abençoando ali a construção do novo templo, meu Deus, abençoe. Nós só te pedimos que o Senhor continue derramando graça, misericórdia e trabalhando, meu Deus, para que essa construção possa ser concluída e que teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Eu pastorzão. quero lembrar você que está assistindo, você diz assim, rapaz, eu fui tão edificado, Deus abençoou tanto a minha vida. Pastor Ailton está numa campanha também, aí, tá? De construção, lá na igreja dele. Se você quiser dar alguma oferta para a construção, você pode me procurar aqui em Serra Talhada e eu vou, naturalmente, enviar para ele essa oferta, ou você pode entrar no site dele lá e conversar diretamente com ele e fazer esse ajuste, tá? Sem Se puder, dúvida, eu posso falar sobre isso? pode, fica à vontade, pastor. Meus irmãos que estão nos assistindo, eu sou pastor aqui em Salgueiro desde 2012, assumi uma congregação que foi fundada pela Junta de Missões Nacionais, a Visão Missionária da Junta, que mandou o missionário pastor Maurício Manuel e sua esposa Graciete. Sou pastor voluntário, absolutamente 100% voluntário na igreja. Nossa igreja é uma igreja de aproximadamente 100 pessoas, então é uma igreja pequena. Nós temos apenas 7 anos como igreja, temos 10 anos de congregação, desde congregação, mas que passamos a ser igreja. Temos apenas 7 anos e nós estamos construindo um templo para 300 pessoas. E nós, naturalmente, precisamos da ajuda dos irmãos e nós temos pedido oferta. Se você quiser nos abençoar, abençoar a igreja aqui, você pode me procurar nos dados que a gente já passou. Pode ser pelo meu e-mail também, psicólogoailton, com Pmudo, psicólogoailton@gmail.com. Você pode procurar o pastor Mauro em Serra, deixar uma oferta para ele, que ele nos encaminha. Nós temos aqui na nossa igreja uma irmã que está fazendo um excelente trabalho, a irmã Regivane, ela é responsável por arrecadar os valores. Você pode nos passar que a gente passa a conta, tem um sistema no Atos 6, nos ajude, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Nós estamos plantados no coração do sertão nordestino, no semiárido brasileiro, mas nós cremos que Deus fará do deserto frutificar, e nós estamos muito felizes com essa obra. Deus tem nos feito assim progredir. Nós vamos agora em mais umas 2 semanas para Laje, então esse é um período muito importante, mas é um período de muitos gastos. E nossa igreja é uma igreja pequena, com pessoas novas convertidas. Boa parte não dizima, porque ainda não tem essa consciência, está chegando agora. Boa parte de quem dizima também ganha pouco, então nós temos pouca entrada. E se você quiser abençoar a obra aqui no Sertão, o pastor Mauro me conhece, eu trabalho secularmente, não preciso fazer isso na minha vida pessoal, mas para a obra de Deus, sim. E eu entendo que o chamado de Deus na minha vida é fazer essa obra que Deus tem me dado aqui no Sertão. Se você quiser nos abençoar, quiser nos ajudar, procure o pastor Mauro, me procure, e nós teremos a alegria de ter você participando desse projeto. Nós estamos pensando em apoiar um projeto que é de um pastor Fausto, que tem uma igreja batista na zona rural, no sítio Paula, entre quilombolas e indígenas também. Então, se você quiser apoiar esse projeto, nos procure, por favor, em nome de Jesus. Um abraço. Pastorzão, me perdoe, eu falo muito, mas obrigado pela atenção, viu? Tranquilo, pastor Ailton. Lembrando que a CIB, ela está no maior desafio agora, que é praticamente a batida da laje, né? E aí é que leva bastante dinheiro e um dos melhores investimentos que nós podemos fazer é no reino de Deus, na igreja do Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém, Deus nos abençoa abundantemente e quando a gente abençoa a obra dele, sem dúvida, naturalmente isso retorna para a gente. Nós louvamos a Deus por todo o cuidado que ele tem conosco. Pastor Ailton, olha, um grande abraço, meu irmão. Amo você demais. Você mora no meu coração e, sem dúvida, precisando da gente, é 2 só dar um horas de grito. live, eu estou dizendo, 2 horas. E, precisando da gente, estamos aí completamente à sua disposição. E, ó, e o pessoal Dia continuou aí, 7 de setembro, não precisa nem falar, dia 7 de setembro, se organize. já está fechado, né? Tá Muito bem, fechado estaremos aí, se já. Deus quiser. Tá bom, Amém. pastor. Deus abençoe. Valeu. Forte abraço em nome de Amém. Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Queridos, nós queremos
Naturalmente, agradecer você que permaneceu até agora, né, na nossa live. Quero que você aproveite, quando a gente encerrar aqui, ela vai ficar salva lá no YouTube. Compartilhe essa live com alguém que precisa acompanhar, alguém que precisa desses conselhos tão abençoados que você recebeu e você recebemos, e sem dúvida vai nos ajudar muito como pai, como mãe, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até domingo à noite, se Deus quiser, no nosso culto de celebração ao Senhor, ainda online, tá? Forte abraço, Deus abençoe.